Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Guarani Floresta. Quatro da tarde, 33 minutos. Olá, muito boa tarde. Hoje, sabadão, 17 de maio de 2025. Estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Aliás, jornada dupla nesse sabadão. Primeiro tem o Bugre em campo pela sexta rodada da Série C. O Guarani viaja até o Ceará para encarar o Floresta. Jogo lá em Horizonte a partir das 5 da tarde, Floresta e Guarani. E depois do jogo do Bugre, tem a Macaca em campo, a Ponte Preta, 7:30 da noite, no Moisés Lucarelli. A Ponte recebe o Brusque, também válido pela sexta rodada da Série C. E você acompanha aqui conosco na Central Brasileira de Notícias, na CBN, os dois duelos. Primeiro falando do Guarani, o Guarani na lanterna não, na zona de rebaixamento do campeonato da Série C, quer sair dessa zona incômoda, enfrenta o Floresta fora de casa, uma vitória essencial para o Guarani nesta tarde. E você acompanha aqui conosco a partir das 5 da tarde, total cobertura CBN. Obrigado a você que nos escuta no 99.1 do seu rádio, também nos acompanha pelo YouTube, no youtube.com/CBN Campinas e nas demais plataformas digitais. Muito obrigado. Eu sou o Fábio Scheibe, estarei aqui no Central da Bola com todas as informações do Sabadão Esportivo. Tem campeão na Europa, campeão inédito na Europa também. Tem muita Série A, muita Série B, Série C e Série D. Você fica bem informado aqui conosco na CBN. Com Nilson Belisário nos comandos técnicos, está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Guarani e Floresta. Floresta e Guarani, esse é o duelo da sexta rodada da Série C que você acompanha aqui conosco. Só para situar o ouvinte CBN, o Guarani neste momento não está na lanterna na competição, mas segue em situação complicada também, está na zona de rebaixamento, é o 17º colocado, tem 3 pontos ganhos o Bugre, e uma vitória nesta tarde é essencial para o Guarani conseguir sair dessa zona incômoda e alcançar novos ares na Série C, lá em Horizonte, não é, Adriana Almeida? Um novo horizonte pro Guarani nesta tarde, é o que espera a torcida bugrina. Muito boa tarde, Adriana Almeida. Boa tarde, Fábio Scheibe. Forte abraço pra você, pros ouvintes da CBN. Olha, eu gostei do trocadilho. Gostei. Não é o Novo Horizontino daqui, Novo Horizonte, mas é o Horizonte. É um novo horizonte na vida do Bugre, né? Porque é o que realmente precisa, né? Depois daquela boa apresentação contra o Botafogo da Paraíba e que rendeu os únicos 3 pontos do Guarani nessa Série C, o time voltou a perder da rodada passada em casa para o São Bernardo. Então isso faz com que novamente o Guarani entre na zona de rebaixamento e obviamente vai pressionado para esse confronto contra o modesto Floresta. O Guarani tem toda a responsabilidade de fazer pontos e tentar sair dessa incômoda zona de rebaixamento, lugar em que o Bugre ainda não conseguiu se afastar, e já estamos na 6ª rodada da competição. Mais uma vez, Marcelo Fernandes vai ter que mudar o time, é terceiro jogo dele, terceira escalação diferente, e ele logo faz 5 mudanças, algumas por opção, outras por conta do departamento médico. A primeira opção, sai JP Galvão na lateral direita, entra Lucas Justen. O Anderson Leite, também por opção, deixa o time para o retorno do Matheus Sarará. O Caio Melo foi detectado com estiramento na coxa, vetado pelo departamento médico, não viajou. Por isso, o Giovani entra no meio-campo do Bugre. O Natan tá suspenso, o volante Natan tá suspenso. Então, o Marcelo Fernandes coloca Léo Coutro no seu lugar. E a última mudança no ataque.
O Bilu tá com uma entorse no joelho, também não viajou ao Horizonte e por isso o João Vitor é uma opção no setor ofensivo bugrino. Esse Guarani, então, com bastante mudanças, tentando, então, uma vitória fora de casa, uma vitória essencial. Enfrenta, como você disse, o modesto, mas não menos estruturado e organizado Floresta, que já está há um bom tempo na Série C, desde 2020, e agora lutando aí também por novos ares na Série C. Como vem esse time cearense, o Floresta, Adri? O Floresta vem num bom momento, né? Quer continuar esse embalo positivo, buscando hoje o que seria a terceira vitória consecutiva do time no Brasileiro da Série C. E um detalhe, venceu o Botafogo da Paraíba fora de casa na última rodada. O Guarani também conseguiu vencer esse mesmo Botafogo aqui no Brinco e o Floresta fez isso, mas sob os domínios do Botafogo na Paraíba, vitória por 3-2 na última rodada, o que deixou o time na 11ª colocação, ou seja, hoje uma vitória provavelmente coloca o time entre os 8 melhores colocados da Série C. Por isso, essa expectativa em Horizonte. O técnico Leston Júnior deve manter a base do último jogo que eu citei, né, da vitória do Floresta, mas não vai poder contar com o zagueiro Ícaro e com o atacante Tiaguinho, os 2 suspensos pelo 3º cartão amarelo. É esse duelo, então, que daqui a pouco a gente acompanha aqui na Central Brasileira de Notícias, na CBN, no Estádio Olímpico. Horácio Domingos de Souza, domingão, lá em Horizonte, tem Floresta e Guarani, 6ª rodada da Série C do Brasileirão de 2025. Pedindo a sua participação, mande sua mensagem aqui, faça essa jornada conosco, mande sua mensagem pelo WhatsApp no 19991869070, 19991869070. Mande aí seu palpite, a sua opinião também sobre o Guarani, o que você acha dessa partida. O Guarani com muitas mudanças, como disse Adriana Almeida, o Guarani consegue essa vitória fora de casa nesta tarde. Mande aí, a gente põe no ar a sua mensagem, a sua opinião, ou participe também pelo chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. 4h39. Aqui ao meu lado também, Gabi Castro vai comentar a partida. Muito boa tarde, Gabi. O Guarani hoje tentando uma vitória com muitas mudanças, né, Gabi? 5 mudanças. O que você espera aí do Bugrão? O Bugre tentando sair da zona de rebaixamento, Gabi. Boa tarde para você, Fábio Chaib. Boa tarde, Adriana Almeida. Boa tarde aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. O Guarani tá devendo, né? Está precisando dar uma resposta. O lugar do Bugre não é no Campeonato Brasileiro da Série C, quanto mais na zona de rebaixamento, né? Um time que não tem rendimento, que não tem resultado, são 4 derrotas, apenas uma vitória, o que mostra a limitação, né, do time que fora montado. E o que preocupa, tomou gol em todos os jogos até aqui do Campeonato Brasileiro da Série C, né? E enquanto o ataque em 5 jogos passou em branco em 3. Então não é à toa que o técnico Marcelo Fernandes está tentando encontrar uma formação ideal, ele vai mudando em busca de uma equipe que seja mais regular. Faz a alteração na lateral direita, que é uma bagunça, ora é o JP Galvão, ora é o Lucas Justen, agora contrata o Cicinho, 3 laterais direito, ninguém toma conta da posição. A zaga é um problema do Guarani, não é à toa que tomou gol em todos os jogos. Começa como titular pela primeira vez o Léo Coutro, atuou pouquinho contra o São Bernardo, né? Apenas 8 minutos, jogador que veio do Náutico e ganha a posição de titular. Alan Santos fazendo uma função que eu imagino como um primeiro volante, mas em determinado momento pode ser este terceiro zagueiro, caso o Floresta pressione a equipe do Guarani. Então um jogador coringa ali que deve atuar em 2 posições, como um homem de meio campo, volante, mas também se precisar como zagueiro. Entra o Giovani para fazer uma dupla com o Matheus Sarará. O Giovani é o antigo Giva, eu acho que pode ser outro jogador efeito surpresa, é um homem de meio campo, mas que precisa se aproximar do Isaac, precisa jogar mais próximo do hoje camisa 10. O Isaac é sempre um caso à parte, ganhando mais uma oportunidade, precisa corresponder, um jogador que precisa entrar ligado, ele tem uma qualidade técnica, mas que nunca aparece, então não adianta muito ter essa qualidade se ele não consegue colocar em prática. Então ganha mais uma oportunidade sendo titular e com a camisa 10. E a entrada do João Vitor, né? Este quinta novidade na equipe do Bugre hoje, um pedido de muitos torcedores também, como se fosse a salvação da pátria, mas eu entendo a torcida, porque é o jogador que entra e que coloca fogo no jogo, que demonstra uma vontade e que acertou bola na trave contra o São Bernardo, enfim, é aquela novidade para tentar colocar um pouquinho de ânimo nessa equipe do Guarani. Precisa ter ânimo, precisa ser uma equipe mais coesa, precisa jogar mais
e passa por um bom resultado hoje diante do Floresta lá em Fortaleza. É isso que a gente acompanha daqui a pouquinho, restando 18 minutos para o início da partida, o Floresta encarando o Guarani necessitando então, como disse Gabi Castro, da vitória para sair dessa zona incômoda e para deslanchar de vez na Série C 2025. Ao meu lado também, Júlio Nascimento vai trazer as emoções dessa partida. Uma boa tarde para você, Júlio. Esperamos nessa tarde uma vitória do Bugre. É isso que a torcida bugrino tanto almeja nesse sabadão, né, Júlio? Júlio Nascimento. Muito boa tarde. Tudo bem, Fábio Chay? Boa tarde pra você, pra todo mundo ligado aqui no Futebol Globo CBN. Sempre uma honra estar ao lado de vocês para mais uma missão na Série C do Campeonato Brasileiro. Você diz tudo, né, Fábio? O Guarani não pode mais negociar com a Série C, né? Uma situação já em alerta. Uma boa parte do campeonato já ficou para trás, resultados ruins, e o Guarani precisa dar uma resposta ao seu torcedor, até trocando uma caixa com algumas pessoas, algumas fontes de dentro do Guarani. Foi uma semana de muita pressão, inclusive pressão ao técnico Marcelo Fernandes para mudanças, né? Algo diferente tem que ser feito, e a gente olha para a escalação, a gente já percebe algumas mudanças, muitas delas impulsionadas já por essa pressão interna que o Guarani tem de apresentar pelo menos algo diferente, né? Não somente o resultado, mas apresentar um desempenho diferente daquilo que foi feito. Estádio Municipal Horácio Domingos de Souza. Não conhecia o Domingão. Eu também não. 10.500 torcedores é o que comporta o Domingão. Inaugurado em 2008, mais um estádio aí, né? A Série C, ela tem disso, né, Fábio? Ela nos apresenta muitos estádios. No período que o Guarani ficou na Série C, muitos estádios eu conheci em loco, nessas viagens de Série C do Campeonato Brasileiro. E agora também é a oportunidade de, pela primeira vez, transmitir um jogo no Estádio Municipal Horácio Domingos de Souza. O Domingão, você gosta de domingos? Claro, de domingo. Sempre bom, né? Mas hoje é sábado, né? Hoje é sábado, mas a vamos jogar vitória no Domingão, né? seria importantíssima para o Guarani Exatamente. nesta tarde, né? Que enfrenta o Floresta, um time também que está se estruturando também, tem uma gestão mais profissional, né? Floresta está se consolidando aí com a potência no futebol cearense, inclusive conversando com o Carlão de Freitas ontem também, tomando o lugar de um time tradicional no futebol cearense, o próprio Ferroviário, né? Hoje em dia o Ferroviário nem aparece nas séries inferiores, o Floresta então participando, assim como outras equipes emergentes, o próprio Retrô lá em Pernambuco também, e o Floresta se consolidando com uma potência aí do futebol cearense, almejando uma vaga na Série B. Desde 2020, o Floresta está na Série C do Brasileirão. Dando uma passada aqui na tabela da Série C, hoje a sexta rodada começa com Tombense CSA às 5 da tarde, mesmo horário de Floresta e Guarani. Às 7h30, com total cobertura CBN aqui na nossa jornada dupla, tem Ponte Preta e Brusque no Moisés Lucarelli, mesmo horário de Ipiranga e Náutico. Amanhã às 4h30 da tarde tem São Bernardo e Caxias, Maringá e Botafogo. Amanhã também às 7 da noite tem Retrô e Itabaiana, e o Figueirense, lanterninha da competição, recebe o Ituano lá no Orlando Scarpelli. A sexta rodada se encerra na segunda-feira, tem Confiança e Londrina e ABC e Anápolis. Neste momento, os 8 primeiros classificados são Ponte Preta, 13 pontos, líder da competição. Caxias, o segundo, tem 12, Ituano, o terceiro, com 10, quarto, Maringá também tem 10, o quinto é o Londrina com 9, o CSA, o sexto, tem 8, Tombense também está na sétima colocação, também com 8 pontos ganhos, e o São Bernardo também com 8 pontos ganhos, fecha o G8 da competição. Infelizmente o Guarani está na zona de rebaixamento, é o primeiro time na zona de rebaixamento. O Bugre neste momento é o 17º colocado, junto com Confiança na 18ª colocação, Anápolis 19ª colocação, os três com 3 pontos ganhos, e o lanterninha da Série C neste momento é o Figueirense, na 20ª colocação com apenas 2 pontos ganhos. Pela Série A em andamento, o Ceará vai batendo o Sport por 1-0. Pela Série D, a Inter de Limeira, que time da nossa região, vai empatando com o Cianorte 0-0. Lembrando que nesta tarde, viu, Júlio, imagino que você acompanhou, o Crystal Palace foi campeão da Copa da Inglaterra. Histórico, hein? Inédito, primeira vez na história, o Crystal Palace superou o Manchester City, o tão poderoso Manchester City, conquistou então a Copa da Inglaterra. Se você acompanhou? E muita festa pro goleiro Henderson, que fez pegou um pênalti, né? Milagres atrás de milagres e ainda defendeu um pênalti. Então muita festa no Palácio de Cristal, lá na Inglaterra, viu? Exatamente, Palácio de Cristal. O jogo foi em Wembley, né?
histórico Wembley. E também quem foi campeão nesta tarde, o Sporting de Lisboa, campeão português ao bater o Vitória de Guimarães 2-0, superando o Benfica, que ficou na segunda colocação, o Sporting conquistando mais um título lá em Portugal. Parabéns então para o Sport. 4h47, o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Tem Floresta e Guarani aqui na CBN, na Central Brasileira de Notícias, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Floresta Guarani. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. Atenção! Quem não votou nem justificou a ausência nos últimos 3 turnos eleitorais deve regularizar o título até 19 de maio. A multa é de R$ 3,51 por turno eleitoral. Qualquer cobrança além disso é golpe. Todos os serviços da Justiça Eleitoral são gratuitos, incluindo a emissão de certidões. Consulte a sua situação e regularize pelo e-título no site tse.jus.br ou em um cartório eleitoral. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Olá, o Bom Dia Cidade já começou com as principais notícias da nossa região e também prestação de serviços. A cada novo dia, a cidade acorda e com ela chegam as histórias que nos conectam. A cidade fala. A gente ainda vai continuar com bastante umidade. Vamos para os destaques do dia aqui no EPTV1. Estar informado é estar preparado, é entender o mundo ao nosso redor. E a informação é o combustível para quem vive o ritmo da nossa região. Nós estamos aqui para contar as histórias que fazem a diferença na sua vida. Porque informar vai além da notícia. É conectar, emocionar, transformar o seu dia a dia. Que o nosso jornalismo é o retrato da nossa gente. EPTV, jornalismo que faz parte da sua vida. Com você, pra você, na hora. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Floresta. 4h50, daqui a pouquinho tem Bugre em campo, encara o Floresta lá em Horizonte, mas a gente fala também do fora das 4 linhas, né, Adriano Almeida? Semana importante pro Guarani, essa semana de decisões no Conselho Deliberativo, aí na diretoria também. Traga mais notícias aí para o torcedor bugrino que tanto espera notícias boas, né? Vamos torcer para que sejam, né, Fábio? Na verdade, o Guarani vai entrando na tendência da SAF, né? Para poder aí ter um grupo, de repente, que administre o futebol do Guarani. Essa semana, os sócios do clube aprovaram em assembleia mudanças no estatuto e a principal novidade é que autoriza a diretoria a negociar a transformação do departamento de futebol em uma sociedade anônima do futebol, ou seja, uma SAF. Então, a partir dessa aprovação dos sócios, né, majoritariamente, o Guarani pode começar um processo para, quem sabe aí, digamos, terceirizar o departamento de futebol, ter um grupo forte aí por trás do futebol do Guarani. Isso me lembra um pouco daqueles tempos de Magnum, que a Magnum apitava muito no departamento, mas o formato hoje agora é um pouco mais sério, né? É tudo muito mais documentado e um formato que a gente vê os clubes grandes já realizando, né? E pelo que nós temos de informação, né, Dri, a Magnum é justamente uma das interessadas na SAF do Guarani, né? Através da figura do empresário Roberto Graziano. Acho que muitos interessados vão surgir. A gente recentemente viu o Neymar pai, muito próximo do Guarani, mas até o presidente Rômulo Amaro
que veio ao CBN Esportes disse que não tem nenhuma parceria com Neymar Pai. Mas agora começam as especulações sobre qual empresa, né? E isso não é algo que também vai acontecer do dia pra noite, né? Muita água vai passar ali por perto do Brinco de Ouro com muitos assuntos, porque o clube vai convocar uma nova assembleia ainda para definir a versão final desse estatuto. Foi aprovado, mas agora vamos dizer que eles vão detalhar um pouco melhor tudo isso. E uma das novidades também dessa assembleia é que o sócio campeão, conhecido também como sócio torcedor, que estiver com a mensalidade em dia, vai poder votar para eleger os novos conselhos deliberativos do clube, nas novas eleições gerais que acontecem periodicamente no Guarani. Acho que essa é uma decisão que para mim é muito acertada, porque amplia o leque ali de votantes e para um público que realmente frequenta o Brinco de Ouro, é o torcedor. Sim. Então eu acho que esse é um ponto positivo, mas principal passo, o Guarani caminha aí, não sei se tão devagar assim, eu acho que em pouco tempo a tendência é que um grupo forte aí, uma SAF, comande o futebol do clube. Vamos acompanhar. Antes da escalação da ficha técnica completa do jogo, eu quero a opinião de Gabi Castro. É esse o caminho que o Guarani vislumbra realmente? É essa a tendência pro Guarani nesses novos anos aí de SAF, Gabi? Ô Fábio, acho que tem 2 pontos, né? O primeiro, a SAF é um caminho consolidado na Europa já há muitos anos. Aqui no Brasil, o Congresso Brasileiro aprovou a partir de 2021 a Sociedade Anônima do Futebol, que daí permite, né, migrar da Associação Civil Sem Fins Lucrativos, que eram os clubes, para a SAF, que daí passa a ser um dono, né? Tem uma empresa que vai comandar. Eu acho que o Guarani tem que ter muita calma, muita tranquilidade, porque o Guarani tá embaixo, tá no Campeonato Brasileiro da Série C, tá na zona de rebaixamento, certamente tem muito empresário, tem muita gente que tá com os olhos no Guarani para poder pegar o clube que tá em dificuldade, que tá precisando retornar para as divisões de onde estava acostumado a disputar. Então eu acho que quando chegarem as propostas precisa ser muito bem analisado para poder ver quem que vai tomar conta do Guarani, porque a partir do momento que você tem hoje um presidente, se for mal, se não for muito bem, daqui 4 anos tem nova eleição, você troca. Se tiver uma SAF, tiver um dono e ele for ruim, ele é o dono e ele vai continuar. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado para quem assumir quem for o presidente. A gente já viu alguns casos do Vasco da Gama que tá tendo muitos problemas, o Pedrinho inclusive, o Cruzeiro, o Ronaldo já chegou e já vendeu. Então tem muitos exemplos aqui no Brasil de presidentes que são donos do clube e que não deram certo. É isso mesmo, a gente acompanha esse caso aí, torcendo para o melhor do Guarani, mas no momento o Guarani joga a Série C na 6ª rodada e encara o Floresta fora de casa, pensando na vitória lá em Horizonte, e eu trago para você então agora a ficha técnica completa do jogo. Guarani. É o bugre do técnico Marcelo Fernandes em campo com 1, Andrei. 2, Lucas Justen. 3, Rafael. 4, Léo Couto e meia dúzia Emerson. 5, Alan Santos. 7, Giovani. 8, Matheus Sarará. 10, Isaac. 11, João Vitor. E 9, Denis Júnior. Repeteco do bugre: 1, Andrei. 2, Justen. 3, Rafael. 4, Léo. Meia dúzia Emerson. 5, Alan Santos. 7, Giovani. 8, Sarará. 10, Isaac. 11, João Vitor. 9, Denis Júnior. No banco, à disposição de Marcelo Fernandes: 12, Fred. 13, Lucas Rafael. 14, JP Galvão. 15, Vinícius Iuge. 16, Caio Christian. 17, Anderson Leite. 18, Samuel. 19, Cristiano. E 20, Luiz Miguel. Floresta. Hoy día no tem, vai ser pra ser campeão. É o Floresta comandado pelo técnico Leston Júnior, que manda a campo: 1, Dalton. 2, Matheus Ludic. 4, Júlio Vaz. 3, Vitão. 13, Tomás Kaique. Meia dúzia, Furlan. 20, Pablo. 8, Guilherme. 7, Juan. 20, Marco Antônio. E 9, Jean. Repeteco do Floresta: 1, Dalton. 2, Ludic. 4, Júlio. 3, Vitão. 13, Tomás Kaique. Meia dúzia, Furlan. 20, Pablo. 8, Guilherme. 7, Juan. 20, Marco. E 9, Jean. No banco: 12, Wildek. 22, César. 5, Robson Alemão.
15, Igor Dutra. 16, Davi Castro. 17, Diego Matos. 18, Martinelli. 19, Rubens. 21, Vitinho. 25, Diogo. 26, Eriquim. E 29, Rodrigo. A arbitragem do jogo. Da Bahia, Bruno Nogueira Prado é o dono do apito. Seus assistentes são Paulo de Tarso Begalda Gunsen e Patrícia dos Reis do Nascimento. Quarto árbitro, Francisco Naidson Albuquerque de Souza. O comentário do jogo. Antes de passar o comando para Júlio Nascimento, Gabi Castro, o Guarani necessita da vitória, Gabi. A realidade está posta, Fábio Chaib. São 4 derrotas, apenas uma vitória, são 8 gols sofridos. Técnico Marcelo Fernandes faz as alterações. Primeiro, ele precisa suprir os desfalques, porque ele não tem o Natan Camargo, que é volante titular, ele não tem o Caio Melo, que é homem de meio campo titular, ele não tem o Rafael Bilu, que é atacante titular. Todos eles estão fora. E aí ele promove 5 alterações. Lucas Justen ganha mais uma oportunidade na lateral direita e hoje acho que vai ser muito importante, porque em determinado momento eu acho que o Guarani pode jogar assim com 3 zagueiros, tá? Acho que a gente vai ter uma alteração da formação tática do Guarani, porque ele joga com o Rafael, joga com o Léo Coutro, mas o Alan Santos pode recuar. E aí ele libera o Lucas Justen na direita, ele libera o Emerson na lateral esquerda, fortalecendo ainda mais o meio-campo com o Giovani, com o Matheus Sarará e com o Isaac. Com o apoio dos 2 laterais, mas esses 3 homens de meio campo, o Guarani pode ter 5 homens no meio campo. E aí facilita um pouquinho pro João Vitor, que é um jogador que é rápido e ele precisa receber esta bola em velocidade para atacar as costas da zaga da equipe do Floresta. E o Denis Júnior precisa ser mais participativo. Eu entendo que contra o Botafogo da Paraíba aqui no Brinco de Ouro, ele marcou o gol no segundo tempo, ele foi importante, foi um gol de matador, mas eu participei daquela jornada e o primeiro lance em que ele pegou na bola com o perigo foi 44 do primeiro tempo que ele perdeu o gol e aí ele marcou só no segundo tempo. Então é um atacante que precisa ser participativo, precisa receber bola e é um Guarani que precisa ser protagonista para sair desta situação da zona de rebaixamento. Passando o comando então em definitivo para Júlio Nascimento, vai trazer as 45 minutos iniciais da partida Floresta e Guarani, direto de Horizonte, lá no Ceará. É com você, Júlio. Júlio Nascimento. Fábio Chaib comandando o melhor pré-jogo do rádio para Guarani e Floresta. A partir de agora as emoções da Série C do Campeonato Brasileiro. Estádio Municipal Olímpico Horácio Domingues de Souza, o Domingão, inaugurado em 2008, a Casa do Floresta, há pouco mais de 1 hora da capital Fortaleza, sede da equipe do Floresta. Uma das novidades da temporada e do calendário do Guarani em 2025 com a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Torcedores chegando neste momento, inclusive torcedores do Guarani que fizeram uma longa viagem de Campinas até Horizonte, chegando neste momento também para incentivar jogadores do Guarani posicionados para o primeiro pontapé. Jogadores do Floresta começam defendendo neste primeiro tempo. Vai dar a saída de bola o Bugre, que joga de branco neste sabadão. Apita, o árbitro está autorizado. Começa Floresta e Guarani. Floresta, Guarani. Júlio Nascimento. Rasgando emoções, o microfone forte da Rádio CBN Campinas, você em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas, você que participa através do nosso chat no YouTube ou através do nosso WhatsApp 19998699070, fique à vontade para interagir, participar da transmissão da CBN. Primeira posse de bola é do Guarani, trabalhando, trocando passes pelo campo de defesa. Emerson Barbosa recua a bola até o Léo Coutro. Léo Coutro pela ponta direita, trabalhando, acionando o Rafael Rodrigues. Ele domina com a camisa 3, vem trabalhando com a direita, solta a bola na chegada do Matheus Sarará. Tentou enfiar de bola para Lucas Justen. Vem na cobertura, Tomás Kaique, rasga, tira dali. A bola volta para o time do Floresta, para Juan na metade do campo. Tentou sair jogando, foi derrubado. A arbitragem está apontando apenas o lateral. Arremesso manual marcado é para o time do Floresta fazer a cobrança lá para o campo de ataque. 1 minuto é o primeiro tempo. 0-0, Floresta e Guarani, a jornada dupla da Série C do Campeonato Brasileiro aqui na CBN. Futebol Globo, CBN Campinas.
Campinas, que tem ainda neste sabadão às 7h30 da noite as emoções de Ponte Preta e Brusque, a narração de Carlos Cabela, comentários de Carlão de Freitas e as reportagens de Antônio Lupe. Sai jogando Floresta, levantamento lá pro campo de ataque, Furlan, ele domina, dá o combate pela ponta direita, ele tenta fazer a finta, foi desarmada, a bola volta pro Guarani, na bola, segundo o árbitro, recupera Deni Júnior pela ponta direita, faz o passe para Isaac movimentou na ponta esquerda para João Vitor, passou, Emerson Barbosa pediu, João Vitor segurou, deu a Emerson, Deni Júnior pediu na área, bateu direto pro gol, espalma o goleiro Dalton, faz a defesa, Tomás Kaique manda para escanteio. Olha o bugre aí, Adriano Almeida. Quando todo mundo esperava que o Emerson Barbosa ia avançar a linha de fundo e fazer aquele clássico cruzamento, ele não quis saber, encheu o pé numa bomba que surpreendeu o goleiro Dalton, mas ele conseguiu voltar, espalmar essa bola para escanteio. Primeiro escanteio do jogo pro Bugre. Vem levantamento na grande área do Guarani, momento de preocupação para a defesa do Floresta. 2 minutos do primeiro tempo, são os primeiros minutos de bola rolando. Autorizado, levantamento da boca do gol, toca de cabeça, Rafael Rodrigues, pega o goleiro Dalton. Encaixa, faz a defesa com toda tranquilidade no centro do gol, Adriano Almeida. O Rafael mirou o canto esquerdo do goleiro do Floresta agora, mas o cabeceio saiu bem fraco, bem tranquilo pro goleirão que já repôs a bola. Orlando domina, entrega a bola na metade do campo, trocando passe agora com o Pablo, foi desarmado, o Guarani deu combate, voltou pra Deni Júnior, bateu pra fora. Tinha João Vitor sozinho no centro da grande área pedindo bola. Deni Júnior, como legítimo camisa 9, mandou pro gol, Adriano Almeida. O Floresta começa meio desatento, meio sonolento, né, no jogo, porque agora no momento em que tentavam sair, o Isaac deu um belo bote, mas aí na hora da finalização, o Deni Júnior acho que foi precipitado, podia ter tentado se aproximar mais do campo, mas 3 minutos de jogo, 2 chutes a gol do Guarani. Pois é, 3 minutos, muitas chances pro Guarani, Gabi Castro. Guarani ligado, fazendo marcação, pressão, Alan Santos como zagueiro, então realmente são 3 zagueiros do Guarani, liberando os laterais, fortalecendo o meio campo. Essa postura do Guarani é animadora para este início. Sai jogando para o campo de ataque, o time do Floresta tenta o toque pela ponta esquerda, foi desarmada, a bola fica de graça para o Guarani. Na metade do campo, Alan Santos entrega no outro lado para Emerson Barbosa, ele recolhe com Léo Contro. Léo Contro domina, contra a marcação no primeiro, se atrapalha com a bola, o zagueirão do Guarani foi obrigado a colocar a bola para o goleiro Andrei, que tentou dar um chutão para frente, a bola bateu ainda no Jean, atacante do Floresta. Por muita sorte, a bola foi embora para a linha de fundo. Tiro de meta, mas que vacilo do Léo Contro, Adriano Almeida. Fortes emoções desse setor defensivo do Guarani, né, Júlio? E quando tem Andrei em campo, você pode ter certeza que tem emoção. Agora ele vai valorizando a posse de bola e já vai cobrar a infração. 4 minutos do primeiro tempo, 0-0, levantamento na ponta direita, direto pra fora. Lucas Juste tentou ali o toque de cabeça, mas ele já estava fora do gramado. Lateral pro time do Floresta já cobrado. Entrega Furlan pelo sistema defensivo, toca a bola atrás com o Pablo. Pablo despacha o perigo, a bola fica na metade do campo, dividida para o Guarani, a arbitragem manda seguir. Quer o jogo o árbitro. Lucas Juste tem pressa, se desentende com o Furlan. Furlan tá tentando pegar a bola, mas a arbitragem tá dizendo que o lateral é do Guarani. Mas aí o quarto árbitro sinalizou para ele inverter. Olha, a primeira vez que eu vejo o quarto árbitro invertendo o lateral. Geralmente é o papel do Bandeira, né? Mas dessa vez é o quarto árbitro que tá ali sinalizando. Enquanto o Bandeira vai ali caminhando. Aliás, estava mal posicionado o auxiliar, porque nem na imagem tava. A linha de zaga do Floresta estava próximo do meio campo e o auxiliar estava lá longe. E fez uma cara de, ainda bem que alguém fez meu trabalho. Exato. Sai jogando Floresta, desarmado pelo Lucas Justen. Ele inverte da direita para a esquerda, Emerson Barbosa despacha, manda a bola lá pro campo de ataque na direção do João Vitor. A bola não chega no camisa 10, no camisa 11 do Guarani, fica pro Floresta de graça. Tenta o levantamento lá pro campo de ataque, Jean abriu a capa do Batman, foi derrubado, é falta. Léo Contro, mais uma falta pelo campo de ataque. Você ouviu o toque da CBN marcando 5 minutos do primeiro tempo, agora por enquanto no estádio Municipal Horácio Domingues de Souza. O Domingão é a Série C do Campeonato Brasileiro. É o primeiro tempo, 5 minutos 30 segundos. Floresta 0 para o Floresta. Guarani 0 para o Guarani. Central da bola. Fábio Scheibe. Pela Série A do Brasileirão, o Ceará vai batendo o Sport por 1-0, gol de Lucas Mugni. Às 9 da noite tem São Paulo e Grêmio. Futebol Globo CBN. É falta para o Floresta fazer a cobrança pela ponta direita do campo de ataque. Agora o relógio já vai chegando a 6 minutos do primeiro tempo. A bola parada pode ser perigosa. Preocupação agora para o goleiro Andrei. Monta a barreira apenas com o João Vitor. Abdicou de fazer a cobrança o Matheus Lute, que deixou para o Furlan. Levantamento direto para fora.
exagerou na força, por sorte do goleiro Andrei, que acabou escorregando ali no meio do caminho, deu aquela olhadinha pro gramado, mas vacilou ali, mas a sorte é que a bola foi direto pra fora. Tiro de meta já batido pro Guarani, boa reposição do Andrei nos pés do João Vitor, erra o passe, a bola fica de graça pro time do Floresta pela ponta direita do campo de ataque, levanta a bola agora na ofensiva com o Jean. Jean tentou fazer a finta, foi desarmado, a bola fica de graça para Alan Santos, hoje de volante. Alan Santos entrega a bola pela ponta direita, rola a bola, entrega no comando para Lucas Justen, acelera Lucas Justen, dominou, tentou o toque por dentro, buscava Denis Júnior, foi desarmado, a bola volta para o time do Floresta. Tomás Kaique para Furlan, Furlan entrega na metade do campo, para a chegada do Pablo, foi desarmado com falta, segundo a arbitragem, o Giovani acabou calçando ali o jogador do Floresta. Por isso o jogo está parado e a falta está marcada a favor do time cearense pelo campo de defesa. Até o momento são 5 rodadas, 4 derrotas, 1 vitória para o Guarani. Apenas 3 pontos na tabela de classificação. É o Bugre que vai para o seu terceiro jogo sob o comando do técnico Marcelo Fernandes. Até aqui uma vitória, uma derrota. Marcelo Fernandes tem uma campanha equilibrada. Precisa da vitória para ter tranquilidade no início do seu trabalho. Floresta no campo de ataque com Furlan. Furlan tentou o levantamento. Foi desarmado no meio do caminho antes que a bola chegasse no Jean. Ela fica para o Guarani com dificuldades na saída de bola. Entregou de graça para o Floresta pela ponta esquerda. Recupera o time do Bugre. Pela ponta direita, Isaac pisa na bola. Tentou recuar, entregar pelo sistema defensivo antes que a bola chegasse no Lucas Justen, bateu na marcação do time do Floresta. É lateral marcado, é para o Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. Lucas Justen, ele domina, tenta o lançamento para Isaac pela ponta direita. Isaac deu combate para cima do primeiro, Furlan colocou a bola para fora de cabeça manual, marcado para o time do Guarani. O branco bola vem na movimentação Bugre. Isaac faz a cobrança do lateral com pressa, solta a bola com Justen, Justen para Isaac. Isaac dominou, trabalhou por dentro, passe curto para Sarará. Vem Tomás Kaique, coloca a bola para fora, é novo lateral marcado para o Guarani. Rafael Rodrigues domina pelo sistema defensivo após o passe do Lucas Justen. Ele foi obrigado a voltar, entrega a bola com Alan Santos. Alan Santos levanta a cabeça, trabalha pela ponta esquerda agora com Léo Contro. Léo Contro dominou, girou, entregou essa bola por dentro. É para a chegada do Emerson Barbosa. Ele pede a aproximação ali de algum companheiro, ninguém aparece. Ele foi obrigado a voltar com Léo Contro. Léo Contro domina com calma, de zagueiro para zagueiro. Recebe Alan Santos, capitão do Guarani. Levanta a cabeça agora com a canhota, já empurra a bola para o outro lado. É para Rafael Rodrigues, para Alan Santos. De pé em pé, o Guarani trocando passes, buscando espaço. Alan Santos, de zagueiro para zagueiro. Léo Contro é quem domina pela ponta esquerda do campo de defesa. Coloca para correr João Vitor. João Vitor de primeira faz o passe para a chegada do Giva. Giovani, é ele quem domina de primeira, já entregou para Alan Santos contra a marcação do primeiro. Foi obrigado a soltar agora pela ponta direita do campo de defesa com Rafael. Rafael levanta a bola para o campo de ataque para Denis Júnior. Não sobe o atacante do Guarani. A bola foi forte demais. Afasta a defesa do Floresta. A bola fica de graça. É para o Guarani sair jogando com tranquilidade pelo campo de defesa. E aí, Gabriel Castro, 9 minutos do primeiro tempo, 0-0 em Horizonte, Gabi. Ô, Júlio, é um Guarani que parece estar mais ligado, né? Ele quer ficar com a bola, ele pisa com mais atletas no campo de ataque, então acho que esses são os pontos positivos desses 9 minutos. Diferente das outras rodadas, é um Guarani que está mais interessado na partida. O problema esbarra nas próprias limitações, né? São muitos erros de passe, é impressionante. O Guarani passa do meio campo. Quando você espera alguma triangulação, alguma tabela, algum lance de perigo, é passe errado. Então precisa ter mais concentração. E vem Floresta pro campo de ataque, domina, tenta sair jogando, Léo Contro foi pro desarme, a bola volta, Marco Antônio insiste, tenta ficar com ela, vem a defesa do Guarani, consegue o desarme, Matheus Sarará distribui errado, ela volta pra Furlan, vai bater pro gol, espalma em caixa, na verdade, Andrei, goleiro do Guarani, faz a defesa, mergulha no canto direito, Andrei, de muito longe, foi ousado. Agora o Furlan, hein, Adriano Almeida? Foi ousado porque viu que o Andrei estava adiantado. E aí viu que poderia surpreender o goleiro do Bugre, mas não. Emerson Barbosa vem pro campo de ataque para o Guarani, levantamento para Lucas Justen, desarma a defesa do Floresta, a bola voltou para a ponta direita, pintou no cruzamento da grande área, a bola passa por todo mundo, ainda fica com o Guarani, com Emerson Barbosa do lado esquerdo, ele tentou fazer a finta, se perdeu com a bola, ela foi direto para fora de cabeça baixa, sai envergonhado do lance o lateral esquerdo do Guarani, a posse de bola vai voltar para a equipe do Floresta pelo campo de defesa. Alô, Brunão Bugrino, na torcida tá dizendo aqui que vai ser 2-1 pro Guarani, tudo no segundo tempo, tá reservando, será emoções pro segundo tempo. Alô, Ézer, torcedor corintiano na audiência da CBN, sempre ligado no Futebol Globo CBN, e hoje em dose dupla, logo depois de Guarani e Floresta, Floresta e Guarani tem bola rolando no Moisés do Carelli às 7h30 da noite, Ponte Preta e Brusque com a narração de Carlos Capela, comentários de Cailão de Freitas e as reportagens com o trepidante Antônio Lupe. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 11 minutos, é o primeiro tempo no Domingão, segue na Série C. Floresta 0,
Guarani. Também 0. Central da Bola. Pela Série C, Tombense e CSA empatam por 0-0. Já terminado pela Série D, Cianorte 0, Inter de Limeira também 0. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. 11h30 é o primeiro tempo, 0-0. É o Guarani quem vem pro campo de ataque. O João Vitor agora trabalhando pela ponta direita. Ele faz a movimentação por dentro, solta a bola com o Sarará. Na evolução vem com o João Vitor. João Vitor foi cercado pela marcação do primeiro, foi obrigado a voltar. Ele volta com o Rafael Rodrigues, gerando a defesa do Guarani. Rafael Rodrigues entrega a bola com o Alan Santos pra Coutro. Coutro dominou pela ponta esquerda para Emerson Barbosa. Emerson Barbosa para Alan Santos. Alan Santos domina, levanta a cabeça, trabalha pela ponta direita agora com Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues dominou, já girou pela ponta direita, solta a bola com o Justo em toque errado. Mais um passe errado do Guarani, tem sido esse um problema nesse primeiro tempo, né, Gabriel Castro? É o que eu citei, é impressionante a quantidade de erros do Guarani. Ele quer ficar com a posse de bola, vai bem entre os zagueiros. A partir do momento que chega ali pro Sarará, pro Giovani, mesmo o Lucas Justo, em que hoje é lateral direito, mas como tá jogando com 3 zagueiros, ele tá tendo uma liberdade, é um homem de meio campo pela direita, comete muitos erros. Então esse é o problema do Guarani, vai esbarrando nas limitações. 12 minutos. Os primeiros 4, 5 foram animadores, a postura pressionando. A partir de agora os erros estão aparecendo, mas é um Guarani ainda que continua tentando ser protagonista na partida. Sai jogando o time do Guarani, lançamento pro Denis Júnior, antes da defesa do Floresta vem com o Júlio Vaz. Ele entrega a bola pela ponta direita para a chegada do Vitão contra a marcação do Denis Júnior. Ele foi obrigado a voltar, solta a bola lá pro campo de ataque, mas o Jean cometeu a falta marcada para cima do Alan Santos, o jogo tá parado, falta marcada contra o time do Floresta e vem aí o primeiro cartão amarelo no jogo por camisa 9 do Floresta, Adriano Almeida. Jean amarelado pela primeira vez, o Alan Santos agora com as mãos no rosto. Confesso que não consegui ver, mas foi uma agressão no rosto do, né, hoje, volante do Guarani, Alan Santos, camisa 5. E o Jean ali levando o cartão amarelo, ele deu uma umbrada, uma abraçada, uma cotovelada, seja lá o que for, no rosto do Alan Santos, e por isso amarelado. O Alan Santos hoje é zagueiro, é volante, porque na escalação a gente olha, né, Gabi, olha ele como um volante ali na escalação que o Guarani solta no pré-jogo, mas e no desenvolvimento do jogo, qual é a posição do Alan Santos hoje? Ele é zagueiro central, então tá jogando com o Rafael pelo lado direito, o Léo Coutro pelo lado esquerdo e o Alan Santos é um zagueiro centralizado. O Guarani jogando com 3 zagueiros, liberando o Emerson pelo lado esquerdo, como se fosse um homem de meio campo, e o Lucas Justo um homem de meio campo pelo lado direito. Então o Guarani atua com 5 homens no meio campo, os 2 laterais, mais o Sarará, mais o Giovani, mais o Isaac, que por enquanto tá sumido. Lembrando que o Alan Santos, no início da carreira, né, quando jogava no Santos, ao lado de Neymar, era volante no Santos, né? Exato. Depois que ele migrou aí pra função no Vitória e depois no próprio Guarani, migrou pra função de zagueiro. E acho que até pode acontecer isso ao decorrer do jogo, dependendo das circunstâncias. Ele pode ser um volante, um homem de meio campo, mas eu acho que é interessante você liberar os laterais para poder chegar até a linha de fundo, né? Para poder criar uma tabela, ou seja, pelo lado direito ou esquerdo. Falta marcada pro time do Guarani, já cobrado o levantamento lá pro campo de ataque para João Vitor, dominou, contra a marcação no primeiro, João Vitor com dificuldade, rolou para Emerson Barbosa, pode levantar na grande área, Emerson Barbosa, cercado pela marcação, foi brigando a voltar, ele retorna, entrega a bola com Léo Couto para Alan Santos domina pela região central do campo, ele faz o passe pela ponta esquerda agora para Emerson Barbosa ameaçou fazer o cruzamento, prefere jogar por dentro, escapa da marcação do primeiro, ainda ele carregou, soltou essa bola para a chegada do Giva de primeira para João Vitor para Sarará, volta o Guarani, trabalha com paciência, Alan Santos é quem domina, já faz o passe pela ponta direita para Rafael Rodrigues para Alan Santos, o Guarani valoriza a posse de bola, vai girando de pé em pé, de Alan Santos para Léo Couto para Alan Santos domina, levanta a cabeça, procura opção na metade do campo, prefere o passe com tranquilidade ali para Emerson Barbosa, ele estava sozinho no lado esquerdo, Emerson Barbosa com o pé direito, consegue um bom passe para João Vitor, puxou para a linha de fundo, fez o cruzamento justo de cabeça, empurrou para o meio da área, pega o goleiro. Na jogada trabalhada agora do Guarani, uma trama envolvente, fez a defesa o goleiro Dalton, Adriano Almeida. A jogada começou lá pelo lado esquerdo, aí o cruzamento longo veio parar na direita, o Lucas Justen tentava ajeitar de cabeça buscando o Denis Júnior, né, que é o mais alto ali do ataque bugrino, mas o goleiro Dalton interceptou, chegou na frente, continua então 0-0.
O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 16 minutos é o primeiro tempo no estádio Domingão, em Horizonte, interior do Ceará. Floresta. 0 para o Verdão. Guarani. 0 para o Bugrão. Central da Bola. Amanhã é dia de clássico pela 9ª rodada da Série A. Tem Corinthians e Santos na Neoquímica Arena, 4 horas da tarde. A notícia do dia é que Memphis Depay deve continuar desfalcando o Timão no clássico. O holandês segue em tratamento de problema no tornozelo. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. Se você quiser participar, é só mandar a sua mensagem pra 99186-9070. Se você está fora da RMC, região metropolitana de Campinas, o código de área para você colocar antes do número é o 19. Posse de bola para o Guarani. Domina pela ponta esquerda, o time do Bugre vem para o campo de ataque. João Vitor domina. Ele faz a inversão da esquerda para a direita para Lucas Justen. Lucas Justen consegue um bom domínio contra a marcação do Furlan. Foi obrigado a voltar com o Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues trabalha por dentro para Alan Santos. Alan Santos tem aberto o Léo Couto do outro lado. É isso que faz o time do Guarani. Com muita posse de bola nesse primeiro tempo, vai trocando passes o Bugre. Domina agora João Vitor para Giva. Perigosamente Giva consegue o passe para Léo Couto, que quase se atrapalha com a bola, mas consegue fazer o passe, entrega a bola pela ponta esquerda, ela desvia no meio do caminho. É lateral marcado para Emerson Barbosa fazer a cobrança pelo campo de defesa. Guarani que vem de derrota dentro de casa para o São Bernardo, precisa vencer hoje para recuperar esses pontos perdidos no Brinco de Ouro. E vem para o campo de ataque, o Bugre domina, João Vitor tentou a inversão por outro lado para Lucas Justen, vem no desarme Furlan, ele recupera, faz o passe, é para o goleiro Dalton sair jogando. A informação, tem gol, Fábio Scheibe. Tem gol na Série B do Brasileirão, é gol do Operário contra o Botafogo de Ribeirão, 1-0 para o Operário lá em Ponta Grossa. O Pantera, o Botafogo, está na zona de rebaixamento, é o 18º colocado. Não sei não se o Botafogo não estará jogando a Série C em 2026, viu, Fábio Scheibe? Pois é, tá uma situação muito complicada lá no time de Ribeirão Preto, né? Na Arena Nick Net. Isso aí, o professor Márcio Zanardi, segundo Antônio Lupe, cada vez mais pressionado. A bola volta para o campo de ataque do time do Floresta, tentou ser jogado pela ponta esquerda. Dá nele, bola não consegue fazer o levantamento ali, o Guilherme, a bola se perde em linha de fundo, apenas um tiro de meta. Gabriel Castro, comentarista CBN, 18 minutos. É o primeiro tempo, 0-0, Gabi. Júlio, não tá difícil pro Guarani, tá? O Floresta muito limitado, ruim tecnicamente, analisando os 18 minutos até aqui. Eu sei que tá vindo de 2 vitórias, mas é uma equipe que não apresentou praticamente nada até aqui, né? 29% de posse de bola. Ele deixa essa posse de bola com a equipe do Guarani e a única jogada é chutão pro Jean, que já tomou um cartão amarelo porque foi tentar proteger e deixou o braço no rosto do Alan Santos. Então, uma equipe que demonstra muita limitação e o Guarani não consegue aproveitar isso. O Guarani tem 71% de posse de bola, mas essa posse de bola fica muito com o Alan Santos, com o Rafael, com o Léo Couto. Cadê o Isaac, que precisa aparecer, é o camisa 10? Cadê o João Vitor, que entrou para ser titular, para receber esse tipo de bola? O Denis Júnior para fazer essa parede, para a chegada de alguém vindo de trás. Então é o Guarani que ofensivamente apresentou muito pouco até aqui. E o Guarani vem descendo para o campo de ataque, a bola solta para Sarará. Sarará dominou, soltou essa bola para Isaac pela ponta direita, ele vem no comando, Isaac faz a finta, corta, vem por dentro para Sarará, de primeira faz o passe para Giva. Giva com dificuldade tremenda no domínio, ele consegue o passe para Sarará, Sarará gira, volta para o zagueirão Léo Couto. Alan Santos é quem domina, de primeira para João Vitor, consegue espaço, João Vitor vem para frente, para cima do primeiro, solta a bola com Giva, ele gosta de bater pro gol, tentou a finalização, foi travado. A bola volta pro time do Guarani com Alan Santos na cavadinha no campo de ataque, afasta a marcação, a bola voltou para Giva, ajeitou para Sarará, girou, soltou para a ponta esquerda para João Vitor. João Vitor vai girar da esquerda para a direita. Ele busca espaço, pede a movimentação dos companheiros, entrega a bola com o Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues para João Vitor. João Vitor de primeira por dentro, passe errado. Olha o contra-ataque do Floresta. Escapa da marcação no primeiro, vem Juan, dominou, trocou para a ponta esquerda. Vem no apoio para Marcos Antônio na ponta, gira para o campo de ataque, tenta fazer a finta, consegue o passe por dentro na devolução. É para Juan, invadiu grande área, Marcos Antônio passou, pediu, tentou a cavadinha na grande área, conseguiu para Matheus Ludic, é ele quem domina, ex-Bugre, Matheus Ludic dominou, soltou atrás, recolheu, vem pro campo de ataque, pintou Guilherme, levantamento da grande área para Jean, afasta a marcação, tira a defesa do Guarani, que bobeada deu João Vitor agora, hein, Adriano Almeida? Ainda bem que o Rafael subiu mais do que todo mundo ali na pequena área para tirar essa bola, porque o Marco Antônio chegava por ali para tentar o cabeceio. E o Floresta continua no ataque.
Domina pela ponta esquerda, vem descendo pro campo de ataque, agora na tentativa ali com o Furlan. É o lateral marcado pro time do Floresta, fazendo a cobrança. Furlan levantou na direção do Jean. A bola vai voltar pro Pablo, mas tá parado o jogo. Alan Santos foi atingido. E agora, hein? Porque o Jean tem cartão amarelo já, certo, Adriano Almeida? Olha, se tivesse um VAR, no mínimo teria que o árbitro ir pro vídeo, porque ele deu um encontrão com o jogador do Guarani, o próprio Alan Santos, que foi quem sofreu uma falta anterior dele. E aí, de novo, ele subiu com o braço, né? No rosto, o cotovelo, melhor dizendo, no rosto do Alan Santos. Pra mim, falta. Pra mim, isso aí é falta. Aí vai da interpretação do árbitro se merece mais um cartão e a expulsão. Mas eu acho que ele não vai dar nada ali, não. Vai contemporizar, né? O árbitro do jogo. Mas eu vi esse braço aí do Jean, né? O Guarani reclama demais. Marcelo Fernandes ali pedindo ali mais atenção para a equipe de arbitragem. Marcelo Fernandes vai ser interrogado agora pelo árbitro Bruno Nogueira Prado, o baiano Bruno Prado. E o jogo vai seguir sem cartões amarelos, certo, Adriano Almeida? Apenas aquele no lance anterior pro Jean. Ele poderia ter tomado o segundo e ter sido expulso. Muita reclamação do pessoal do Guarani, mas já deu para perceber. Com 20 minutos, o principal atacante do Floresta joga de maneira toda estabanada. Olha, é um ponto pro Guarani ficar bem atento aí e explorar essa fragilidade do time cearense. Muito bem, vamos chegando a 22 minutos. Gabriel Castro, o jogo começa a ficar mais quente dentro de campo, Gabi. E falta objetividade pro Guarani, né? Porque ele passa do meio-campo e aí ele não sabe o que fazer com a bola, né? Porque ele não tem criatividade, ele não tem velocidade, e aí essa indefinição faz com que o Floresta, jogando defensivamente com os seus 10 jogadores atrás do meio-campo, consiga se fechar. Então, o Guarani precisa se movimentar. Correria do João Vitor, faz uma tabelinha com o Emerson, lado direito aparecer com o Lucas Justa. Então o Guarani precisa sair dessa marcação do Floresta, uma equipe muito passiva que fica tocando a bola com o Alan Santos, com o Rafael, com o Léo Couto. Pois não, Fábio Scheibe, informação. Pela Série A do Brasileiro, o segundo gol do Ceará, Galeano faz, Ceará 2, Sport 0, situação desesperadora do Sport, sem nenhuma vitória, tá chegando a 7ª derrota na competição, é o lanterninha da Série A. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Sai jogando o time do Guarani pro campo de ataque. Rafael Rodrigues domina, entrega a bola na metade do campo para Matheus Sarará. Ele faz o passe da direita para a esquerda, encontra ali o Léo Couto contra a marcação do primeiro, procura espaço, solta a bola com o Alan Santos mais uma vez. Alan Santos tem aberto pela ponta direita. Rafael Rodrigues, ele quem domina contra a marcação do primeiro, foi cercado ali pelo Marco Antônio. Foi obrigado a voltar e volta na marcação, entrega a bola pela ponta esquerda agora com o Couto. O Couto buscando espaço, trabalhando por dentro, consegue o passe de primeira Giva soltando essa bola pela ponta esquerda, vem Guarani descendo para ataque. João Vitor para Giva se atrapalhou com a bola mais uma vez. Imediatamente ele já fez o gesto pedindo desculpa. Léo Couto recupera na bola, segundo o árbitro. Segue o jogo. A bola volta para Rafael Rodrigues pela ponta direita. Ele pede ali a aproximação do Lucas Justen. Chega a marcação do time do Floresta para fazer o corte. A bola volta pela ponta esquerda. Sai no apoio agora o time do Floresta. Bola solta agora para a chegada do Guilherme contra a marcação no primeiro. Vem Alan Santos na cobertura, coloca a bola para fora. O lateral está marcado. É a favor do time do Floresta, pois não, Gabriel Castro? E olha como o panorama não muda, né? Eu tô falando sempre a mesma coisa, sendo repetitivo, mas o Guarani vai na mesma batida. É Alan Santos pro Léo Couto, é Alan Santos com o Rafael. Quem vai ditando o Guarani é o sistema defensivo, são os zagueiros. São eles que tocam na bola, essa bola não consegue passar pelo meio campo. E quando passa, erro de passe. 25 minutos, 0-0 por enquanto, Guarani Floresta. Tem falta agora o time do Floresta para fazer a cobrança, hein, Adriano Almeida? Uma falta pelo lado esquerdo agora. O Pablo levanta a mão ali e o Furlan também, os dois. Vamos ver quem é que vai pra cobrança. Vai ser bola aérea pra área do Bugre. Vem pra bola, Marco Antônio abdicou, deixou pra Furlan. Furlan fez o levantamento, a bola desviada na primeira trave. Palma, Andrei, mas não tava valendo mais nada. Que perigo, Adriano Almeida. Pra sorte do Guarani foi assinalado ali um impedimento do jogador do Floresta que... não sei se tava não, hein? E era o zagueiro, o Rafael. Se ele alcança essa bola, ele coloca na rede, hein? Bola parada, o Floresta não tá jogando nada.
Mas aí vai lá, uma bola parada, pode complicar a vida do Bugre. Vale sempre lembrar, até a gente fica até sendo repetitivo aqui, né? Porque nós nos acostumamos com o VAR, né? No Campeonato Paulista, na Copa do Brasil, na Série B, na Série A. Mas na Série C não tem VAR, ao menos na primeira fase. E vem Guarani pro campo de ataque, vem a defesa do Floresta para fazer o corte e rasga. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 27 minutos é o primeiro tempo no estádio Domingão, em Horizonte, Ceará. Floresta 0 para o Verdão da Vila. Guarani 0 para o Bucre. Central da Bola. Pela Série C, Tombense 0, CSA também 0. Já pela Série B, o Operário faz 3-0 para cima do Botafogo. Alano e Daniel Morim 2 vezes marcaram para o Fantasma. Futebol Globo CBN. Vem pro campo de ataque o time do Floresta, pintou levantamento da grande área, bola desviada, Andrei sai do gol, vem para fazer a defesa, fica com ela. Mais uma chance perigosa contra o time do Guarani. Andrei já coloca a bola em jogo, trabalha na metade do campo para a chegada agora do Matheus Sarará. Ele entrega para Justen para Sarará. Tem por dentro o Isaac. É para ele o toque de bola. Isaac dominou, soltou a bola para Justen pela ponta direita. Vem carregando o time do Guarani em direção ao campo de ataque. Giovani pede por dentro. Matheus Sarará segura, agora sim entrega a bola com o Alan Santos. Alan Santos dominou, girou essa bola lá para o campo de ataque. Ele faz domínio. Já entrega na ponta esquerda agora para João Vitor. João Vitor entregou para Giva. Ele vem contra a marcação do primeiro, procura espaço. Foi cercado pela marcação, foi obrigado a voltar com o Alan Santos. Alan Santos é quem domina pro Guarani, todo Bugre pelo campo de defesa, trocando passes entre os zagueiros hoje com 3 zagueiros. Isaac domina na metade do campo, tenta o passe longo na ponta direita para João Vitor, bom passe. João Vitor dominou na ponta direita, pintou cruzamento, Lute que afasta, a bola voltou para Isaac de cabeça, ajeitou para Denis Júnior, afasta a defesa do Floresta. Tira dali o perigo parcialmente. A bola volta para Matheus Sarará. Entregou para Denis Júnior. Denis Júnior na fogueira para Rafael Rodrigues. Denis Júnior foi ali agora para tentar consertar o que fez. Chegou atropelando o Jean. Falta marcada no meio campo. Mais um passe errado. Mais uma falta no jogo, hein, Adriano Almeida? Passes errados dos dois lados, né? O Floresta tentava sair, aí o Isaac tomou a bola, aí parecia que o Guarani ia organizar uma jogada. Aí o Floresta vai lá, toma a bola, aí o Guarani faz uma falta no círculo central. Nossa, Júlio, eu tinha um saudoso colega que falava Circo dos Horrores. Exatamente, grande José Arnaldo Canezinho. E é bem isso que a gente tá vendo, ainda bem que ele não tá vivo pra ver isso aí, viu? Agora o jogo tá parado, o lateral está marcado a favor do time do Floresta para fazer a cobrança pela ponta direita. Vem, bola na grande área. Ali a lateral com o Matheus Ludic, autorizado, Matheus Ludic, o ex-bugrino Matheus Ludic, levantou na grande área na direção do Jean, afasta a marcação do Guarani, tira dali, a bola volta na metade do campo, o Denis Júnior divide bola com o volante, a arbitragem está dizendo que tá valendo, a bola fica viva para Tomás Kaique, nada mudou. De lá pra cá, nada mudou. Tomás Kaique, muitas emoções. Lateral já batido por o time do Guarani. A bola volta pela ponta direita pra Isaac. Isaac vem carregando, tentou levantamento do campo de ataque, afasta a marcação, tira. Completa a defesa do Floresta na sequência com Furlan. Furlan domina, trabalha com Guilherme. Guilherme de primeira para Marco Antônio. Marco Antônio para Guilherme. Guilherme na metade do campo. Ele faz o passe para Pablo. O Pablo dominou da direita. Toca a bola agora com o Matheus Ludic. Matheus Ludic vai para finta para cima do primeiro. Rola a bola atrás. Ele entrega na metade do campo. Entregou, soltou agora para Vitão. Vitão para Pablo. Pablo girou na metade do campo para Marco Antônio com liberdade. Jean passou na diagonal, pediu. Vem Alan Santos para fazer o corte. A bola voltou para a ponta direita. Invadiu grande área, bateu pro gol, espalmou. O goleiro soltou, vai entrando. Andrei! Ele ia falhando, ia tomando um frango, conseguiu consertar e salvou o Guarani, Adriano Almeida. Com o Andrei é sempre com emoção. Um chute que era totalmente defensável, foi em cima dele. E aí a bola passou por entre as luvas. Quase veio o jogador do Floresta e completou. Seria um frangaço do Andrei, mas aí a zaga também tirou. Olha, se livra de uma agora o Guarani. E vem o Bugre. Sarará tentou o domínio, foi falta, Sarará. Não tá valendo nada, o jogo tá parado, falta marcada. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 30 minutos, 40 segundos no estádio Domingão. Em Horizonte, interior do Ceará, segue. Floresta 0 para o Verdão da Vila. Guarani 0 para o Bugrão. Central da Bola.
Pela Série A do Brasileiro, duelo de tricolores nesta noite no Morumbi. Tem São Paulo e Grêmio. Amanhã às 4h, Neoquímica Arena tem Corinthians e Santos. E às 6h30 em Bragança tem Bragantino e Palmeiras. Futebol Globo CBN. Gabriel Castro, Andrei, são fortes emoções. Eu só tenho que ser justo aqui que ele fez um baita jogo contra o São Bernardo. Certo, Gabriel Castro? Foi bem, não teve culpa baita no jogo gol. Também exagerei, né? Foi um bom jogo, né? Não teve culpa no gol e depois fez defesas importantes. Agora, o cenário é o mesmo das últimas rodadas, tá, Júlio Nascimento? É um Andrei completamente inseguro, instável. Pouca bola chegou até ele e quando chegou, por pouco ele não falhou, tá? O sistema defensivo do Guarani dando espaço, porque o Floresta chega pouco ao ataque, mas quando chega, o Guilherme pelo lado esquerdo tá sendo perigoso e agora o capitão, o camisa 7, Juan, teve muita liberdade pelo lado direito. É um sistema ofensivo do Guarani que não aparece, você não fala o nome do Isaac, o Denis Júnior, centroavante, não fez uma finalização. Eu falei antes da partida começar, olha, foi bem contra o Botafogo da Paraíba, porque ele marcou o gol no segundo tempo, porque no primeiro tempo a primeira finalização dele foi com 44 do segundo tempo. Contra o São Bernardo também. Então eu acho que tem muitas dificuldades o Guarani. O João Vitor entrou, não dá velocidade, não sai da marcação, fica isolado do lado esquerdo. O Isaac, isolado do lado direito, não tem velocidade, não sai da marcação e a bola não chega no Denis Júnior. Então isso é algo que o Marcelo Fernandes precisa prestar atenção. O Guarani, ele fica com a posse de bola, agora 67%, caiu um pouquinho, mas durante todo o jogo por volta de 70%, só que ele estagnou nas 4 finalizações. Com 2 minutos já tinham 2 finalizações, depois disso muito pouco que se viu do Guarani. É um chute do Giva que parou no meio do caminho, a gente não falou mais do Dalton, o goleiro do Floresta. Então o Guarani tem muitos problemas de criatividade, não consegue finalizar, não consegue mais assustar o gol do Floresta. 33 minutos, esse é Gabriel Castro, comentarista CBN. A bola volta pela ponta direita da defesa do Floresta, tenta a série jogando, Matheus Lúcio foi cercado pela marcação, a bola bateu ali nas costas do João Vitor, saiu em lateral, arremesso manual marcado pro Floresta, lá pelo campo de defesa. Pois não, Adriano Almeida? Só para registrar, né, enquanto o Gabi fazia precisamente o comentário do que tá acontecendo nesse jogo, o tempo técnico foi concedido, os dois times tomaram uma água, um fôlego. Vamos ver se a qualidade melhora nessa reta final de primeiro tempo, né? Tá precisando, né? E ó, interessante um ponto, né? Não temos torcedores do Floresta, né? No Domingão. É um time novo, né? Acho que vem a galera da cidade aqui de Horizonte acompanhar, um ou outro torcedor. Tanto que na região central, na arquibancada central, é a torcida do Guarani que tá ali, né? Inclusive a galera que viajou, tem ali uma faixa da Fúria Independente, que é a principal torcida organizada do Guarani. Fizeram uma longa viagem até o nordeste do país. Interessante, né? Muito vazio o Domingão, até estranho, né, Adriano Almeida? É triste, né, Júlio? Você vê um estádio que aparentemente até novo, se a gente comparar com os estádios que a gente tem aqui em Campinas e na região, pronto para receber bastante gente, um clube novo e que não arrasta multidões, não leva apaixonados, né? Talvez o que explique isso é a atual situação muito boa também de Fortaleza e Ceará, o que impede que times de menor escalão cresçam por ali, porque o Floresta, ele manda os jogos em Horizonte, mas a sede é em Fortaleza mesmo. Então fica também essa questão, né, de os torcedores são de onde exatamente, né? Talvez isso, e eu confesso que eu desconheço, né, a história do Floresta, mas talvez isso também, aliado ao bom momento dos times cearenses em outras divisões, pode atrapalhar um pouco o Floresta para conseguir amantes do seu futebol. E nem isso o Guarani consegue aproveitar, que é praticamente um estádio neutro, né? Toda a metade de um lado é para a torcida do Guarani, fica apenas aqui nas sociais a torcida do Floresta, e o Guarani não consegue aproveitar isso, não consegue pressionar, não consegue finalizar, não consegue ser protagonista numa partida diante de uma equipe em que tecnicamente o Guarani é melhor, mas ele não consegue demonstrar isso.
a participação do nosso ouvinte através do WhatsApp 991869070, Fábio Chaib. O Léo Santos está falando, realmente esse Guarani é o círculo dos horrores, está falando aqui o Leonildo do Amanda em Hortolândia, quem também está participando conosco é o Antônio Wilson do Nova Europa, tá ligado na nossa jornada dupla, ouvindo o Guarani agora e mais tarde a Ponte Preta, ele está aqui conosco também, o Marcelo Nascimento, o jogo, ele está perguntando, o jogo é com portões fechados, não tem ninguém no estádio, diz ele aqui, Marcelo Nascimento participando do nosso chat do YouTube, Júlio. Boa, Fábio Chaib, obrigado pelo registro. E agora o Pablo atingiu ali no meio campo o jogador do Guarani, mais uma reclamação para cima da arbitragem. Vamos ver qual vai ser a postura do Bruno Prado, o baiano, árbitro, comandante do jogo de hoje. Vai pintar cartão pro 28, né? É, cartão pro Pablo, mais um amarelado, 2 amarelados no jogo, os 2 jogadores do Floresta, e mais uma vez o Guarani reclama bastante com a arbitragem, reclamando ali aparentemente a falta de rigor, né? Dizendo que o Pablo também deu uma cotovelada, assim como lá atrás o Jean tinha dado uma cotovelada no Alan Santos e o juiz nada fez. Agora, mais uma vez, os jogadores ali, a comissão do Guarani, todo mundo alega uma violência, um antijogo e apenas um cartão amarelo. Eles consideram muito pouco para o jogador do Floresta. Eu tava tentando identificar se esse Pablo é aquele volante que passou pelo Guarani, não tão recentemente assim, né? Salvo engano, jogou com Humberto Lousa, mas não consegui identificá-lo. Pelo menos não tô conseguindo lembrar da fisionomia. 37 minutos, o Bruno Prado vai conversar no banco de reservas com alguém. Vai sobrar algum cartãozinho ali no banco pra alguém no Guarani que... me parece um jogador do Guarani que tá no banco de reservas, mas não consegui. Ele tava de costas, né? E com o colete não dá pra ver o número e não deu pra ver o rosto. Pelo cabelo é Samuel, né? Ô, Júlio, não é este Pablo não, tá? Não, este Pablo aí do Floresta passou por São José, Ferroviária, Vitória, Fortaleza, Osasco, Audax Rio. Ah, perfeitamente. Bom, de qualquer maneira, o jogo tá parado. A gente fica pendente esse cartão, André Almeida, até porque, como você disse, o jogador tava sem colete. No chutômetro aqui, pelo cabelo, Samuel. É o camisa 18 do Guarani, mas depois então a gente olha com calma para tentar confirmar para quem foi o cartão amarelo do Guarani. Fato é que os jogadores, Gabi, estão reclamando muito da condução do Bruno Prado, até porque é cotovelo para lá, mãozada para cá, o Floresta chega forte, Gabi. E aí tem a questão do critério, né? Os 2 cartões que ele enviou para o Jean e também para o Pablo foram lances parecidos, né? Jogadores do Floresta que foram disputar a bola pelo alto, deixaram o braço e acabaram acertando o rosto do jogador do Guarani. Esse com um excesso, né? Esse poderia ter pintado, sim, um outro cartão e preocupa, tá? Porque até agora o departamento médico do Guarani fez um sinal para o banco de reservas pedindo para esperar. Então há uma possibilidade até de uma alteração, saindo com a mão no rosto, né? Então preocupa aí uma possível alteração do Guarani no primeiro tempo. É o Giovani que vai saindo aí de campo. 39 minutos, pois é, um primeiro tempo que não tá andando, né? Ô, Júlio, só confirmando mesmo, você tinha razão, pelo cabelinho, você tá bom pra identificar jogador do Guarani, hein? Só pelo cabelo de costas, Samuel, camisa 18, no banco de reservas, está com cartão amarelo. Isso é coisa de narrador. Ô, Dri, eu acho que se o Giva não seguir, talvez o protocolo de concussão pode ser acionado aí, né? Porque pode sim. Não foi um choque de cabeça. Mas foi no rosto, né? Exatamente. E tá meio grog ali, né? O jogador do Guarani, deu pra ver ali a televisão, deu um zoom ali no atendimento médico ao atleta. Ele parecia um pouco desnorteado, né? Tem que tomar cuidado aí com essa situação aí do Giva. Vamos aguardar ali o que vai acontecer, mas ele já tá de pé na beira do gramado. Acredito que vai tentar voltar. Ali, ó, o médico do Guarani tá dando a mão pra ele levantar, tá estranho isso. Enfim, tomara que esteja bem, tá voltando, né, o Giva agora lá. Sim, já tá dentro de campo, dando um piquezinho ali, aparentemente normal. Tá tudo certo então, graças a Deus, com Giovani, camisa 7 do Guarani. E vem Floresta pro ataque, domina na metade do campo. Juan tentou o lançamento pro campo de ataque pra Jean, faz o pivô, trabalha pela ponta esquerda pra Furlan faz o levantamento pra boca do gol, a bola passa por todo mundo, vai se perdendo linha de fundo, apenas o tiro de meta. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Vamos chegando a 40 minutos é um primeiro tempo em Horizonte, Ceará. Floresta
Floresta 0. Guarani 0. Central da Bola. Pela Série D do Brasileirão, a Inter de Limeira ficou no empate com o Cianorte fora de casa, 0-0. A Inter é a vice-líder do grupo A7 em andamento. Porto Vitória 0, Portuguesa a Lusa também 0. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem muito futebol, tem muita emoção pra você. Lembrando que hoje, depois do jogo do Guarani, a bola vai rolar no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Brusque, narração de Carlos Cabela. Teremos Ziriguidum aqui no Futebol Globo CBN Campinas. E segue assim, o jogo toda hora para, né? Nossa. Não temos bola rolando. E quando a bola rola é complicado também. Ô, Júlio. Pois não, André? E aqui, mais um cartão amarelo para agora a comissão técnica. Me pareceu, à distância, ser o Marcelo Copertino, auxiliar técnico do Marcelo Fernandes. Depois vou confirmar certinho, mas também tomou o cartão amarelo um membro da comissão técnica do Guarani por reclamação. Ô, Júlio, o Guarani, ele tá descontando no árbitro a frustração de não estar jogando nada, tá? O árbitro, ele pode ter errado naquele lance, vamos supor, deveria ter expulsado o jogador do Floresta, eu concordo. Mas são 40 minutos de um futebol sofrível por parte do Guarani. Então ele tá descontando na arbitragem a sua frustração por não estar conseguindo exibir o futebol. O Denis Júnior não pega na bola, o Isaac não pega na bola, o João Vitor não pega na bola. Então é uma pilha desnecessária que o Guarani tá caindo no jogo, viu? E o tempo tá passando. E o 0 não sai do marcador. E o Guarani segue na zona de rebaixamento. Então tem que ter cabeça no lugar, tem que ultrapassar a arbitragem. Se você acha que tá sendo prejudicado, você começa a jogar bola e faz gol, 1-2-0, porque daí você não precisa do árbitro. A partir do momento que tá 0-0, aí você começa a descontar no árbitro. Deveria ter marcado a falta, deveria ter mudado a cor do cartão. E aí fica complicado porque não tem VAR. O Guarani precisa jogar futebol, tem que ter cabeça no lugar. 43 minutos do primeiro tempo, 0-0. Floresta e Guarani estão jogando no Domingão, interior do Ceará, estádio Domingão, na cidade de Horizonte, a mais ou menos 1 hora da capital Fortaleza. Lateral marcado é pro time do Floresta para fazer a cobrança com o Furlan. Furlan levanta a bola lá pro campo de ataque, ele buscava o Jean. Antes dele a defesa do Guarani chegou, manda a bola ali para longe. O zagueirão Rafael Rodrigues, o jogo tá parado, falta marcada é pro Guarani fazer a cobrança. Tô curioso para saber os acréscimos agora, né? Porque acho que tivemos, sei lá, 20 minutos de bola rolando, 23 de jogo parado. Pois não, Fábio Scheibe? O pessoal tá reclamando da atuação do Guarani aqui, viu, Júlio? O Douglas Antunes tá falando que situação lamentável do Bugre. A Jéssica Lima também tá na bronca com o Guarani aqui. Um abraço especial também pro Zé Molino, o Adalto Bugrino, o Mané Flamenguista, a Ivete, o Wilson Jacomi. Todo mundo a massa pura curtindo a CBN, viu, Julio? Valeu, Fábio Scheibe. Pra participar é muito fácil, é só mandar o seu recado aí pra 991869070, código de área. O DDD é o 19. Mande que Fábio Scheibe manda pro ar. Isaac domina pela ponta direita, solta a bola com o Rafael Rodrigues na metade do campo. Rafael Rodrigues foi obrigado a voltar com o Alan Santos. Alan Santos domina, procura opção, trabalha do outro lado agora com o Léo Coutro. O Léo Coutro já faz o passe, ele busca Emerson Barbosa domina, vem por dentro, ele vai ser obrigado a voltar com o Alan Santos. Ele volta, recomeça, time do Guarani troca passe agora pelo campo de defesa. Alan Santos gira a bola até a ponta direita com Rafael Rodrigues se manda pro campo de ataque, Isaac se apresenta pela ponta direita, recebe, Isaac se manda, vai embora, trabalhou pela ponta direita para Lucas Justen, Lucas tentou cruzamento na grande área, a bola bate na marcação do jogador do Floresta, bateu no Guilherme, que ficou sentindo, se perdeu em lateral, o jogo tá parado. Arremesso marcado é pro time do Guarani. Lucas Justen levanta na área, direto na direção do Denis Júnior, afasta a marcação, tira. A bola volta pra chegada do Lucas Justen. Lucas Justen, ele faz ali o trabalho de pivô agora com o Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues dominou, entregou pra Alan Santos pra Sarará. Sarará pra Rafael Rodrigues pela ponta direita pra Lucas Justen. Tentou passe por dentro pra Isaac, não pega. Aí esquece, era o Sarará quem tava na jogada, vem a cobertura com o Tomás Kaique, foi bem agora o Tomás Kaique, entrega a bola pra Furlan, sai jogando errado, a bola voltou pra Sarará, pintou cruzamento, afasta a defesa do Floresta, tira, a bola volta pro Guarani na metade do campo com Giva faz a finta, limpa a marcação do primeiro, entregou pra ponta direita pra Lucas Justen, tentou a caneta pra cima da marcação, foi falta, a arbitragem mandou seguir. Ficou pedindo obstrução, tive a mesma impressão, a arbitragem entendeu que não. Posse de bola pro Floresta que já faz o passe errado. Ô, Júlio, o juiz não marca qualquer falta, hein? Não, né? Aliás, ele tá deixando seguir, né? Só quando é cotovelada aí. E agora sinaliza que vamos a 51.
Mais 6 minutos de acréscimo, informando Adriano Almeida. Guarani vem para ataque, domina Matheus Sarará, entrega a bola na ponta esquerda. Ele volta com Emerson Barbosa na metade do campo para Giva para Alan Santos para Rafael Rodrigues. Na ponta direita tem Lucas Justen dominou, levanta a cabeça, procura opção, foi obrigado a voltar com Alan Santos trabalhando na roda gigante do meio campo. Ele faz o passe curto para a chegada agora do Matheus Sarará dominou, devolveu para Alan Santos de primeira para Rafael Rodrigues para Alan Santos, fica nisso, de zagueiro para zagueiro. O Guarani fica trocando passes pelo campo de ataque, não tem criatividade o Guarani para articular as jogadas. Na ponta esquerda domina agora Léo Contro, ele vem por dentro, faz o passe curto para Alan Santos pela ponta direita para Rafael Rodrigues dominou, ele carrega contra a marcação, o primeiro passe pela ponta direita, pede no comando o jogador do Guarani, o Lucas Justen, para ele o passe, Lucas Justen faz a finta, carrega, vem por dentro, foi obrigado a voltar, ele trabalha a bola com o zagueirão Alan Santos para Sarará, bom passe agora para Emerson Barbosa, pode bater pro gol, Emerson Barbosa dominou, soltou para João Vitor tentou cruzamento para ninguém, absolutamente ninguém na grande área, Adriano Almeida. E aí fica muito fácil essa bola aérea pro goleiro Dalton. Eu só vou fazer uma analogia aqui e depois o Gabi pode falar, obviamente, muito mais propriedade. Mas antes o Floresta. Floresta com Jean, escapou da marcação do primeiro, mas não acontece nada. A gente até torce para algum lance mais de emoção, mas é difícil. No jogo que o Guarani, para mim, foi o melhor jogo do Guarani na Série C, que eu tava na reportagem, no Brinco, venceu o Botafogo da Paraíba. Teve momentos difíceis, mas os dois grandes articuladores do setor ofensivo são dois jogadores que não estão em campo hoje. O Pablo Baianinho e o Rafael Bilu. Os dois entregues ao departamento médico, hoje não são opções. Naquela ocasião foram quem quebrou, os jogadores que quebraram as linhas, que fizeram ali a diferença na transpiração para que o Guarani saísse campeão daquele jogo. Agora, sem esses dois jogadores, eu vejo muito pouca opção, até pela fase dos outros atletas que o Guarani tem. Mas o João Vitor poderia fazer essa do Pablo Baianinho, porque ele joga pelo lado esquerdo, e o Emerson, lateral esquerdo, que hoje é um meia pela esquerda, porque o Guarani joga com 3 zagueiros e pode liberar o seu lateral. Poderia fazer essa tabela, mas nem o lado esquerdo do Guarani está aparecendo. Eu entendo, o Floresta joga com os 10 jogadores de linha atrás do meio campo, só que o Guarani, repito, não tem velocidade, não tem criatividade, não tem movimentação, não consegue sair desta marcação. Então 48 minutos, sendo que as 2 finalizações no gol foram aos 2 minutos de jogo. 48 minutos, 0-0. Guarani vem para o campo de ataque, domina pela ponta esquerda, Emerson Barbosa. Ele faz o passe, Léo Couto para João Vitor para Emerson Barbosa pela ponta esquerda para João Vitor tentou a tabela para ninguém. Mais um passe errado, a bola fica de graça pro Floresta sair jogando. Afasta o perigo, Floresta também não quer jogo não, né? Tá difícil também lá pro torcedor. E agora, hein? Quem torce pro Floresta é o quê, né? Uma boa pergunta, hein? Cuidado, Fábio Chaves, com o que você vai falar. Não. A bola volta pro campo de ataque do time do Guarani, trabalha pela ponta direita na direção do João Vitor, a bola não chega. Antes a defesa do Floresta corta, manda a bola para a lateral, sai jogando por dentro, solta a bola agora do comando para Matheus Sarará. Tentou o levantamento da grande área, Lute que faz o corte, afasta o perigo, tira dali, a bola volta na metade do campo para Marco Antônio tentou sair jogando, a bola voltou para Alan Santos de cabeça, manda a bola lá para longe, 49 minutos, contagem regressiva para terminar um dos piores primeiros tempos dessa Série C do Campeonato Brasileiro. Não aconteceu absolutamente nada, a não ser aquele lance que o Andrei quase tomou um frangaço, né? Conseguiu salvar na sequência, fez uma grande defesa o goleiro do Guarani. Difícil, hein? Vai ter que mudar muita coisa. 49 minutos, 0-0. Tudo igual. Vem por campo de ataque o time do Guarani, tenta a série jogando com Isaac foi desarmado, a bola volta ainda na metade do campo, dividida entre o Furlan e o Lucas Justen. Melhor para o jogador do Floresta. Consegue fazer o passe pela ponta esquerda, agora foi derrubado por 2 jogadores agora. O jogador do Floresta, mas ambos acertaram a bola, por isso o árbitro está dizendo que é só lateral para Furlan fazer a cobrança. Já vamos pro último giro no relógio. 50 minutos, vamos até 51 nesse primeiro tempo. Floresta quem tá no ataque, domina na ponta esquerda. Jean tentou fazer a finta, ele deixa a bola bater na marcação do seu adversário, se perde em lateral, arremesso está marcado, é a favor do time do Floresta, já cobrado. A bola volta para Guilherme, para Pablo, bateu pro gol, para fora. Pablo pega firme da bola com muito perigo e veneno. Tiro de meta para o Guarani bater. Tinha espaço para chutar, né? Da entrada da área, encheu a perna esquerda,
Para a sorte do Guarani, essa bola subiu mais. O Andrei também estava acompanhando a trajetória dela. Deve ter sido a última oportunidade desse fraco primeiro tempo. Vai acabar o primeiro tempo no Domingão. Na cidade de Horizonte, Floresta e Guarani foi empatando por enquanto, nada de gols. Ninguém mexeu no placar, é só o Andrei bater o tiro de meta. Teremos o encerramento da primeira etapa. É a Série C, a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um primeiro tempo muito abaixo do esperado. Andrei bate o tiro de meta lá na direção do Denis Júnior, a arbitragem está marcando a falta. Agora sim, vamos batendo aí 51 minutos. Estamos a critério do árbitro para encerrar esse primeiro tempo. Já vai ali olhando pro relógio e agora caiu ali o jogador do Floresta. O árbitro falou assim, quer saber de uma coisa, amigo? Dá a bola aí. Apita o árbitro. Floresta 0. Guarani também 0. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Pois não, Júlio Nascimento, sigo aqui, 5 horas e 52 minutos, intervalo de jogo até que enfim, né? Essa última cena aí é o retrato do primeiro tempo, né, Júlio Nascimento? Exatamente, o jogador caído, o árbitro termina o jogo, que confusão, Os caras estão em dúvida se acabou o jogo ou não. É o retrato, Não, cara. mas acabou, pô. Eu não tô entendendo também que os jogadores ficaram posicionados esperando o árbitro reiniciar o jogo. Aí do nada apareceram as bandeiras. Aí todo mundo entendeu, não, acabou o primeiro tempo. E agora tá indo lá o Marcelo Fernandes reclamar. Tá todo mundo insatisfeito com o professor Bruno Prado, viu, Fábio? 5 horas e 52 minutos, intervalo de jogo, Floresta 0, Guarani também 0, um jogo tecnicamente sofrível nessa primeira etapa. O Guarani tem que melhorar bastante para conseguir uma vitória fora de casa. Hoje a gente tá dando, graças a Deus, terminou o primeiro tempo, né, Adriano Almeida? E vamos ver se o segundo melhora, né? Só repassando as opções do Marcelo Fernandes, Fábio, Fred, o goleiro, e também o JP Galvão, Lucas Rafael, Vinícius Yuji, Caio Christian, Anderson Leite, Samuel Cristiano e Luiz Miguel. A gente lembra de novo que as opções de setor ofensivo, Rafael, Bilu e também Pablo Baianinho, estão entregues ao departamento médico, nem viajaram com a delegação. E só pra você saber, você ficar a par da situação, Júlio Nascimento é florestino, viu? Quem torce pro Floresta. Maravilha, florestino. Torcedor florestino, então, assim como o torcedor bugrino. Bugrino florestino, exatamente. Bem decepcionados, né? Nossa. Tô curioso pra saber de onde vai extrair uma análise o nosso grande Gabriel Castro. É mais um desafio pra ele. Mais um desafio. Mas a gente começa falando com o Gabi Castro justamente desse novo sistema aí do Guarani. Mudanças na partida, 3 zagueiros. Pelo visto não funcionou bastante, né, Gabi? Só funcionou defensivamente porque não tomou gol, né? Tomou na... Mas o Floresta também não foi tão eficaz. Não foi eficaz, então também as poucas oportunidades do Floresta chegou com perigo, né? Muito por conta também do Andrei, né? Que quase tomou um frango do camisa 7, do capitão do Juan, que finalizou e por pouco ele não aceitou. E aí depois o Jean chegou no rebote, aí ele fez uma bonita defesa, corrigindo ali o que poderia ter sido o primeiro gol do Floresta. Agora, sem qualidade, não tem como balançar as redes, né? Dos dois lados. Dos dois lados, exatamente. O Guarani, principalmente, ele paga o preço pela limitação técnica, que é evidente neste Campeonato Brasileiro da Série C. Para piorar, na tarde de hoje, tarde e noite, nervoso em campo, muito pilhado, perdido em campo. Então esse é um problema também que o Marcelo Fernandes precisa corrigir. Ele não sabe o que fazer com a bola e o Floresta não quer a bola. Então assim, coitada da pelota, né? E principalmente dos torcedores, porque o Guarani maltrata a bola e o Floresta não quer a bola. É o retrato do 0-0. Decepção pro torcedor bugrino, que tinha esperança de um primeiro tempo melhor, né? Lógico que tem a segunda etapa ainda pela frente, mas o torcedor bugrino conta com essa vitória pro Guarani deixar a zona incômoda da Série C. Será que aquele jogo com o Botafogo foi um sopro apenas? Foi uma ilusão apenas? O Guarani jogou tão bem, venceu um dos times que tem mais orçamentos na Série C, mas acabou contra o São Bernardo, até agora contra o Floresta, não rendendo tão bem, né, Júlio, né, Gabi? Eu acho que é um processo longo também, porque o Marcelo Fernandes está chegando agora, então dá aquele primeiro ânimo de um treinador novo. O Guarani jogava aí em casa também. O Botafogo vinha de um jogo diante do Flamengo pela Copa do Brasil, que ele sofreu gol no finalzinho, então também jogou na quinta-feira, então o Guarani soube aproveitar isso. Alguns jogadores que atuaram naquela partida não jogaram diante do Guarani, então o Guarani soube explorar, foi bem, venceu por 2-0.
Mas depois contra o São Bernardo os erros já apareceram novamente, tomou gol, não teve força e hoje uma partida sofrível, né? Tecnicamente o Guarani ele comete muitos erros, principalmente no setor de meio campo, porque o setor de ataque é difícil avaliar. O Denis Júnior não pegou na bola, o João Vitor não pegou na bola, o Isaac não pegou na bola. Quem pegou na bola? Os zagueiros que estão armando o Guarani e os homens de meio campo. E esses homens de meio campo estão errando passe. Então o Sarará erra muito passe, o Giovani erra muito passe. Então o Guarani tem problemas, é algo que o Marcelo Fernandes precisa corrigir. O primeiro é colocar a cabeça no lugar, tá? O Guarani tá muito pilhado, tá reclamando muito com a arbitragem e não pode entrar nessa. Se o árbitro é ruim, joga a bola e faz gol, porque daí você não depende do árbitro. Abre 2-0 e aí você não vai depender do árbitro. Agora 0-0 você desconta toda a sua frustração no comandante, que é o árbitro da partida. Então, acho que primeiro precisa desse lado mental psicológico de uma equipe que está na zona de rebaixamento, está completamente perdida, e isso o Marcelo Fernandes precisa acertar, e depois com essa calma, com essa tranquilidade, acertar passe, melhorar a movimentação, a velocidade, criação de jogadas e finalizar mais. O Guarani acertou 2 vezes o gol do Dalton. Um lance foi no primeiro minuto com o Emerson e o segundo lance foi no segundo minuto. A partir do segundo minuto, o Guarani não acertou o gol do Floresta, o que mostra o que foi este primeiro tempo. Daqui a pouco eu quero saber mais também, quero perguntar pra você o que tá acontecendo com o Isaac, né? Chegou com tanta pompa aí também, tinha passagens boas pelo Guarani, mas ainda nesta terceira passagem não rendeu o esperado. O Isaac muito aquém do que pode render também. A torcida bugrina fica na esperança, mas também já nervosa aí pela situação do Isaac, que não consegue corresponder em campo, desempenhar em campo. 5h57, um rápido break. Lembrando que mais tarde, às 7h30 da noite, tem jornada dupla. O segundo jogo da noite aqui, segundo jogo do sabadão, segundo jogo da tarde, tem Ponte Preta e Brusque. Você confere aqui conosco na Central Brasileira de Notícias com Carlos Cabela, Carlão de Freitas, Antônio Lupe. Eu estarei nessa também. Você acompanha logo após Guarani e Floresta. Floresta e Guarani tem o jogo da macaca. Um rápido break, daqui a pouco a gente volta às 5h58. Futebol Globo CBN. Pode ligar. Aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. Ir junto fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas entende você como ninguém. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Floresta, Guarani. 6 da tarde em Campinas, intervalo de jogo para Floresta e Guarani, intervalo 0-0, o jogo lá em Horizonte, no Ceará. O Guarani permanece na zona de rebaixamento, não conquista a vitória nessa primeira etapa por enquanto, mas tem a segunda etapa, esperamos um jogo melhor, né? Primeiro tempo muito picado, né? Muito parado, né? O juiz dando falta, não prosperava o jogo, né, Gabi? Mas muito por conta dos jogadores também, tá? Eu não coloco só na conta da arbitragem, não, porque o nível técnico é muito ruim. Eu entendo uma ou outra decisão que a gente possa contestar, principalmente
numa possível expulsão do jogador do Floresta em uma agressão, né? Porque ele vai proteger, ele deixa o braço no jogador, no rosto do Giovani, e é um lance que sempre dá muito perigo, né? Porque cotovelo pode acertar, pode abrir corte, enfim, a região da cabeça é sempre muito sensível. E aí o Guarani se perdeu na reclamação. A partir deste momento, queria a expulsão, e depois desse lance do Giovani, impressionante. Não teve jogo. O Guarani reclamando de toda e possível falta com o árbitro, caiu numa pilha desnecessária e a gente praticamente não teve jogo. Então é cabeça no lugar pro Guarani reclamar menos com a arbitragem e conseguir jogar mais. E aquela questão que eu falei do Isaac, né? O Isaac veio com toda esperança aí, torcedor bugrino, fazer uma boa temporada também no Guarani, mas não consegue render, né? Eu acho que é uma decepção, a palavra dessa passagem do Isaac pelo Guarani é decepcionante. Eu acho que neste retorno ao Guarani havia a expectativa de que ele conseguisse apresentar um futebol que ele atuou naquela passagem em que o Guarani estava brigando pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série B, em que ele foi bem em alguns jogos, principalmente na reta final. Acho que no começo o Isaac não foi bem, mas ele foi ganhando um protagonismo, ele foi entrando bem nas partidas, era um homem de meio campo, mas que caía muito pela esquerda, e a gente falava, será que é um camisa 10, será que é um ponta? E hoje ele não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Hoje ele tá isolado aqui pelo lado direito, é o camisa 10. Eu não gosto do Isaac isolado na ponta, ele não tem a velocidade de um ponta, ele se afasta da partida e ele não sai da marcação. Então fica muito cômodo pro Isaac ficar na ponta direita, porque ele tem a marcação do lateral, ele recebe a bola, ele tá marcado, o que ele faz? Vira o corpo pro campo defensivo e toca pro Alan Santos ou toca pro Rafael, que é o zagueiro que tá jogando pelo lado direito. Não então, evolui, né? Não evolui, então tá muito cômodo pro Isaac onde ele tá ali. Ele precisa receber essa bola como um camisa 10, como um homem de meio campo, olhando pra frente, pra tocar pro Deni Júnior, pra tocar pro João Vitor. Ele precisa querer jogo também. Então eu acho que a posição que ele atua não o favorece, mas ele também não se ajuda. Então, por enquanto, é um Isaac decepcionante. 6 da noite, 3 minutos agora em Campinas, 11 minutos de intervalo lá em Horizonte, pra Floresta 0, Guarani também 0. Mas sabe aonde tá pegando fogo, ô Júlio Nascimento? Ixi. Os bastidores da CBF, você viu isso, bom. cara? Hoje os clubes até emitiram uma nota, né? A gente sabe que o Edinaldo foi afastado, então o interventor, o Fernando Sarney, foi nomeado para fazer umas novas eleições. Está marcada para o dia 25, próximo domingo, mas a situação não está tão fácil não, porque os clubes ficaram na bronca com as federações que apoiaram Samir Chawad, que é uma das frentes, ele é presidente ainda não, é filho do presidente da Federação de Roraima, vai assumir em 2027, o Samir Chawad, é uma das frentes aí para possível eleição também, ele sai como candidato, assim como o Reinaldo Carneiro Bastos, que tem apoio dos clubes, inclusive, os clubes ficaram na bronca, pediram mais representatividade nessa eleição, quer dizer, até domingo que vem, a gente sabe que pode até mudar a data da eleição, né? Porque os clubes ficaram na bronca que vai ser num dia de rodada de Brasileirão, não podem participar da eleição, fica só tudo a cargo das federações. Então, Samir Chawad, Reinaldo Carneiro Bastos, o presidente da Federação Paulista de Futebol, são as duas possíveis frentes aí nessa tumultuada eleição da CBF, viu, Gabi? E é o futebol brasileiro que está em xeque, né? Então, 22 federações, né? Apoiaram o Samir e agora os clubes apoiam o Reinaldo Carneiro Bastos. 32 clubes anunciaram um apoio em um manifesto, você me mostrou há pouco. O Guarani é um desses clubes. Exatamente. Que apoia o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol desde 2015, tem uma longa trajetória no futebol, já foi até presidente do Taubaté lá na década de 80, sim. Até 88 ele era o presidente do Taubaté e é o presidente da Federação Paulista desde 2015. O problema é que a CBF, ela encontra há muitos anos dificuldade em conseguir evoluir. Então a gente teve o Ricardo Teixeira durante 20 anos, foi banido da FIFA. Depois quem assumiu foi o José Maria Marim, que foi preso. Não pode nem sair do Brasil. O Marco Polo Del Nero foi banido do esporte. Depois passou o Coronel Nunes, Rogério Caboclo e agora o Edinaldo Rodrigues, que foi afastado. Então, são muitos casos de corrupção, desde o Ricardo Teixeira, passando pelo Marinho, Marco Polo Del Nero. Então, é muito complicado essa situação da CBF e agora passando por uma eleição que deve acontecer
no final de maio. Não, as eleições eles marcaram pro dia 25, no próximo 25. domingo. Isso. Só que os clubes ficaram na bronca porque tem rodada do Brasileirão, eles vão poder comparecer a essa eleição, então já estão pedindo até um adiamento, né? Porque os clubes são parte importante nesse processo, né, Adri? E é uma disputa de poder, né? É muito dinheiro, a CBF é uma instituição que trabalha com muito poder e muito dinheiro, e aonde tem isso, a gente sabe que as disputas são realmente acirradas. Agora, vocês já fizeram um desenho aí, eu vou só fazer um desenho da parte prática. O que a CBF hoje faz de positivo para o futebol brasileiro? Eu vou dar um exemplo básico. A gente fala tanto da arbitragem. Hoje, nem a profissão de árbitro no Brasil é regularizada e a CBF não tá nem aí para isso. E aí depois reclama, afasta árbitro, contemporiza e tudo bem. O que a CBF faz para os malefícios aos apostadores hoje em dia? O dinheiro vem das bets, o dinheiro entra, porque elas são maciças hoje no futebol brasileiro. E o que a CBF faz para conscientizar aqueles que apostam? Então, assim, 2 exemplos básicos de ações que eu esperaria muito mais de uma confederação do meu país, que é pentacampeão do mundo. Mas, infelizmente, eu não tenho expectativa alguma, porque são sempre os mesmos ali que vão apenas querer o poder e o dinheiro. E nesse interim está chegando Carlo Ancelotti também. Carlo Ancelotti vai assumir a seleção brasileira. A gente sabe que na Itália não é muito diferente da bagunça aqui do Brasil, só que é a bagunça mais organizada, diremos assim, né? Brasil! Mas aqui a situação tá complicada realmente. A gente espera essa semana aí para ver o desenho que vai acontecer na Confederação Brasileira de Futebol. Mas nosso assunto agora é a Série C. Voltamos então a Horizonte. Daqui a pouquinho a segunda etapa para Floresta e Guarani. O Guarani necessitando dessa vitória. Os times em campo, eu passo o comando então para Júlio Nascimento, que vai trazer as emoções dos 45 minutos finais para Floresta e Guarani. É com você, Júlio. Vamos ver se vai ter na casinha, viu, cara? Júlio Nascimento. Grande Fábio Scheibe, apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Floresta e Guarani já estão jogando a segunda etapa do Estádio Domingão. Estádio Olímpico Domingão. Júlio Nascimento. E já começamos com tudo o segundo tempo e tem cartão amarelo já agora pro camisa 5 do Guarani, Adriano Almeida. O camisa 5 do Guarani, que hoje é o Alan Santos. O Guarani que volta diferente pro segundo tempo. O Giovani tomou uma pancada no rosto, né, no finalzinho do primeiro tempo, não deu para ele continuar na partida. Sai o camisa 7 Giovani do Bugre para a entrada do Anderson Leite. Anderson Leite, que era titular até o último jogo, por opção ficou no banco, mas agora volta ao time titular. 17, Anderson Leite está no jogo. E é isso. Maravilha, né? 17, então, Anderson Leite em campos, foi embora o camisa 7, o Giovani. A primeira mudança do time do Guarani, o professor Marcelo Fernandes, daqui a pouco fala o Gabi, porque vem um Floresta para o campo de ataque, chega ali na antecipação a defesa do Guarani, faz o corte para colocar a bola para fora. E aí, Gabriel Castro, alteração no Guarani. Pelo que tem demonstrado nas últimas rodadas, é 6 por meia dúzia, né? O Anderson Leite também não tem chamado muita responsabilidade. O que ele precisa fazer é ser mais participativo, né? Porque o Giovani errou muitos passes, teve dificuldade até de domínio de bola. E o Anderson Leite tem um pouquinho mais de qualidade, então espero que ele seja um pouquinho mais protagonista deste meio campo do Guarani. E vem Guarani pro campo de ataque, bola solta pela ponta direita, tentou ali o Denis Júnior, foi desarmado, a bola voltou ainda pro Guarani, Matheus Sarará ajeitou para Lucas Justen, tocou na grande área para João Vitor de primeira, manda a bola para fora. Sobre o gol, João Vitor, a primeira tentativa no segundo tempo, hein, Adriana? Eu prefiro nem descrever esse lance, porque o torcedor bugrino vai ficar muito bravo. Eu prefiro mandar um beijo pra Luísa. Luísa, na audiência qualificada da CBN, aluna de jornalismo, daqui a pouco vai estar na nossa turma, viu, Júlio? Exato, boa, grande Luísa, então na audiência da CBN, boa sorte na construção da carreira, 2 minutos do segundo tempo, 0-0, Floresta e Guarani estão jogando no estádio Domingão, em Horizonte, Ceará. Tiro de meta para o goleiro Dalton fazer a cobrança lá para o campo de defesa do time. Andou Floresta. Ele levanta a bola pela ponta direita. Matheus Ludic sobe de cabeça, manda a bola na metade do campo, afasta a defesa do Guarani. A bola vai sobrar de graça para o goleiro Dalton recomeçar a bola lá atrás.
Daqui a pouco, às 7h30 da noite, tem bola rolando no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Brusque. Vão jogar e você vai curtir aqui no Futebol Globo CBN todas as emoções desse jogão de bola com a narração de Carlos Cabelo. Vai ter Ziriguidum aqui na CBN. E vem Floresta pro campo de ataque, bola solta na metade do campo, chega ali antecipando a defesa do Guarani, afasta o perigo, a bola vai voltar, o jogo tá parado. Toque de mão na tentativa da tabela do Jean ali com o Marco Antônio. Jogo parado, falta marcada aí a favor do Guarani pelo campo de defesa. 3 minutos é o segundo tempo. Sai jogando o Guarani, rola a bola ali o Alan Santos com o Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues volta a bola pelo campo de defesa. Ele trabalha essa bola com o Léo Coutro. Léo Coutro dominou, girou até o outro lado. Ele entrega a bola para Emerson Barbosa. Emerson Barbosa tentou fazer o levantamento lá pro campo de ataque. Chega a defesa do Floresta para fazer o corte. A bola fica viva para João Vitor. João Vitor dominou, entregou para Emerson Barbosa. Emerson Barbosa trabalha no meio, rolou, entregou essa bola no comando de ataque para Anderson Leite. Anderson Leite na ponta direita faz o passe para Lucas Justen, pintou cruzamento da grande área. A bola passou pelo Isaac, tá viva na área. João Vitor fica com ela, entregou a Deni Júnior. Deni Júnior dominou, escapou da marcação no primeiro, puxou pro pé direito, bateu travado. Deni Júnior tentando alguma coisa diferente. O Guarani segue no ataque. Agora vem o Floresta tentar armar o contra-ataque. Bem na antecipação a defesa do Guarani. Recupera com o Alan Santos. Alan Santos volta com o goleiro Andrei. Andrei sai jogando com seriedade. Entrega a bola com o Léo Coutro. O Léo Coutro domina, vem por dentro, solta a bola no comando. É pra chegada agora do jogador que era o Emerson Barbosa. Emerson Barbosa depois do passe ali do Matheus Saraná, é ele quem domina. Emerson Barbosa trabalha no meio para Anderson Leite para Saraná. Saraná vem pro campo de ataque, passe errado do camisa 8 do Guarani. Saraná perde a bola, ela volta para o time do Floresta, recomeça o time do Floresta agora com o Guilherme pela ponta esquerda, solta a bola no comando para Furlan. Furlan escapa da marcação no primeiro, vem por dentro contra a marcação de 2 jogadores, ele faz o passe curto, a bola vai ficar viva lá no campo de ataque, volta agora para a chegada do jogador Juan dominou, entregou do outro lado, é para a chegada do Furlan. Marco Antônio passou, pediu, ele vem por dentro, tocou Juan mais uma vez, recebeu pro campo de ataque, pode bater pro gol, prefere o toque para Ludic. Ludic recebeu na ponta direita, ele faz o passe, recomeça, entrega na metade do campo, vai pensar a jogada com mais calma. Vem o time do Floresta trocando passes agora, o Ludic recebeu ali o toque na ponta direita, mas a bola desviada no meio do caminho, se perde em lateral. Arremesso está marcado, é a favor do Floresta para fazer a cobrança pelo campo de ataque. Vem Ludic, dominou, girou, trabalhou pela ponta direita, ele faz o giro pro campo ofensivo, ainda ele carrega, Ludic contra a marcação no primeiro, rolou para Juan para Ludic na ponta direita, pintou cruzamento por baixo, faz o corte, afasta a defesa do time do Guarani, manda a bola para a lateral. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Vamos chegando a 5 minutos no segundo tempo, 5 minutos jogados no Domingão, segue. Floresta 0 para o Verdão. Guarani Bugre também 0. Central da Bola. Pela Série A já encerrado, o Ceará fez 2-0 no Sport. Daqui a pouquinho às 6h30 tem Vasco e Fortaleza, e às 9 da noite São Paulo e Grêmio no Morumbis. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem muito futebol pra você. Vem pro campo de ataque o time do Floresta. Ludic que dominou, faz o passe pra chegada do Jean. Jean empurrou pra ponta direita, consegue o passe pra Juan. Tentou a devolução no comando ofensivo, a bola bateu no rosto do Léo Coutro. Tá desesperado ali o camisa 4 pedindo atendimento. Tomara que não tenha machucado, né? Lesionado ali o nariz, né? Porque essa jogada é bem perigosa. O jogo tá parado, vai ser atendido o jogador do Guarani. Gabriel Castro, 6 minutos. E o segundo tempo, Gabi? Não é muito animador, né? O Guarani, ele voltou, segue com posse de bola, 60%, mas ele não consegue finalizar no gol, então ele vai cometendo os mesmos erros. O Anderson Leite um pouquinho mais participativo, pegando a bola, o Isaac mais centralizado, é a mudança do primeiro tempo para o segundo. Eu vi essa aproximação que é interessante, precisa acontecer do Anderson Leite com o Isaac, mas é um Guarani que precisa querer mais. Precisa ter essa fome para marcar o gol o quanto antes, porque essa ansiedade, certamente, com o passar do tempo, vai acabar entrando em campo. Tudo igual, por enquanto 0-0, Floresta e Guarani estão jogando pela Série C do Campeonato Brasileiro. Vem na movimentação o time do Floresta, bola solta pela ponta direita, domina Ludic tenta fazer o cruzamento, chega na marcação do primeiro ali, tentou fazer o giro, Juan foi derrubado, é falta nele. Falta nele, mais uma falta perigosa contra o Guarani, que tá com um jogador a menos, Adriano Almeida. É, porque o Léo Coutro tá sangrando. A bolada que ele levou pegou no supercílio do zagueiro do Guarani. E aí é uma região que sangra muito, já começou a aparecer um foco ali.
Léo Coutro, então, sendo atendido fora de campo. Vamos ver se vai dar tempo dele voltar para ajudar a defesa nessa cobrança, que é pelo lado direito, vai vir bola alçada na área, é quase um escanteio, mas um pouco mais longe da linha de fundo. O Matheus Ludic é quem dá a pinta de quem vai cobrar por ali. Vem cobrança na grande área, Ludic tá na bola, Furlan também, 8 minutos do segundo tempo, 0-0, Floresta e Guarani estão jogando no domingão, é a Série C do Campeonato Brasileiro, Guarani precisa da vitória. Tá numa situação delicada, o Guarani 4 derrotas em 5 jogos, precisa reagir, Bugrão. Vem Furlan pra bola, bateu pro gol, pra fora! O Ludic fingiu que ia bater, veio o Furlan, uma bola com veneno. Tiro de meta pro Guarani bater, Adriano Almeida. Já dizia o ditado, pé trocado, perigo dobrado, né? O Furlan é quem veio ali pro lado direito, ele é que é lateral esquerdo. Arriscou, colocou força nessa bola. Eu vi o Andrei tocar com a ponta dos dedos. Pra sorte do Guarani, o árbitro não viu, então é só tiro de meta. 0-0, tá tudo igual à Série C do Campeonato Brasileiro. Já tem bola rolando na sexta rodada pra Ponte Preta e Brusque. Jogo que vai ter a transmissão de Carlos Cabela, comentários de Carlão de Freitas, reportagens de Antônio Luve aqui na CBN. Bola rolando às 7h30 no estádio Moisés Zucarelli. E vem Guarani pro campo de ataque, domina Emerson Barbosa, tenta o cruzamento pra ninguém. Absolutamente ninguém na grande área, a bola fica de graça para o goleiro Dalton, sai jogando para o Floresta, abertura de bola pela ponta esquerda, ele faz o passe, Dalton trabalhando essa jogada agora no campo ofensivo, tentou o passe ali por dentro, o Jean foi desarmado na primeira, mas a bola volta agora para Guilherme, a arbitragem tá parando, tá marcando a falta, toca ali a favor do time do Floresta pelo campo de defesa, são 9 minutos, falta já batida, por enquanto 0-0, ninguém mexeu no placar, Floresta troca passes na metade do campo, Júlio Vaz domina, entrega para Guilherme, Guilherme soltou essa bola para Pablo vem carregando, tentou o passe pra Jean de frente pro gol, Andrei sai pra fazer a defesa. O Alan Santos agora foi muito experiente, fez a proteção e deu tempo ali pro Andrei fazer a defesa. E cadê o Léo Coutro, hein, Adriano Almeida? Vai voltar só agora. Foi forte o corte, hein, porque ele colocou uma proteção por baixo, uma faixa verde por cima. E agora tá com aquela... Não é uma touca, é meio que um turbante o Léo Coutro. No momento em que o Andrei cai no gramado, braços e pernas abertas, vai pedir atendimento, ou pelo menos tá pedindo mais um tempinho ali pro árbitro para se recompor e conseguir voltar pro jogo. O jogo não se desenvolve, não temos bola rolando no segundo tempo também, a exemplo do primeiro tempo. Agora, rapaz, o que aconteceu no lance do Léo Coutro, né? Porque foi uma bolada, né? Não foi o jogador do Floresta que atingiu ele, né? Foi uma bolada no rosto, mas sei lá se o bico da bola beliscou, né? O supercílio dele, um azar ali. Algo muito estranho mesmo, mas tava sangrando e agora tudo bem já com o Léo Coutro. Parece que vai continuar assim com toda essa proteção de turbante na cabeça. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Chegamos a 10 minutos do segundo tempo, segue na Série C. Floresta 0 para o Verdão. Guarani Bugre também 0. Central da Bola. Também pela Série C, Tombense e CSA seguem empatando por 0-0. Às 7h30 tem Ipiranga e Náutico e a Ponte Preta recebe o Brusque. Pode ligar que aqui tem muito futebol pra você. Vem pro campo de ataque, bola solta agora no comando pro time do Floresta. Tenta sair jogando, passa a defesa do Guarani parcialmente, mas a bola saiu lateral, já batido, já bateu pro gol, Andrei! Tentou ser rápido ali, o jogador do time do Floresta, Andrei, faz a defesa. Defende a guerra, o goleirão do Guarani, Adriano Almeida. Conseguiu fazer a defesa, fazer o giro em cima da defesa do Guarani, proteger essa bola e chutar forte. Boa chance do Floresta agora. Pro campo de ataque o time do Floresta, trabalhando com Ludic soltou essa bola pela ponta direita, tenta fazer a finta para cima do primeiro, ele faz o passe ali pra chegada do Juan para Ludic, muito forte. A bola vai embora pela linha de fundo, apenas o tiro de meta pro goleiro Andrei fazer a cobrança. Aos 12 minutos do segundo tempo, 0-0. Andrei levanta, rifa a bola lá pro campo de ataque, sobe de cabeça o Denis Júnior, com ele a defesa do time do Floresta, afasta com o Júlio Vaz. A bola fica viva na metade do campo com o João Vitor. O João Vitor dominou, entregou pra chegada do companheiro Isaac pra João Vitor, solta a bola no meio agora pra Matheus Sarará. Matheus Sarará escapa da marcação, tem Anderson Leite aberto pela ponta esquerda, prefere o passe pra João Vitor. João Vitor vai levantar na grande área, ameaçou na primeira, não levanta, continua a bola com ele, rolou pra Sarará. Sarará levantou, tentou o passe ali por dentro pra
Isaac, afasta a marcação, tira. A bola volta para o Guarani na metade do campo. Entrega com Anderson Leite. Anderson Leite vai pra finta, para cima do primeiro, solta a bola com o João Vitor. O João Vitor tentou por dentro. A bola volta Anderson Leite mais uma vez, soltando a bola lá pro campo de ataque, agora para Isaac. Isaac faz a movimentação, gira para cima do primeiro. Rolou para Emerson Barbosa. Emerson Barbosa para Isaac, para Anderson Leite. Anderson Leite sem espaço, foi obrigado a voltar. Ele recomeça a jogada agora com o Alan Santos. Alan Santos tem Rafael Rodrigues pertinho dele, prefere o passe mais uma vez com o Alan Santos. Alan Santos dominou, girou, soltou essa bola para Léo Coutro. Léo Coutro dominou, balança para cima da marcação do primeiro, faz o passe por dentro. Ainda ele dominou, soltou agora para João Vitor. O João Vitor devolveu a bola pelo campo de defesa agora com o jogador Léo Coutro. Léo Coutro trabalhou pela ponta esquerda para a chegada do Anderson Leite. Anderson Leite vai para a finta, para cima do primeiro, soltou, recolheu, trabalhou essa bola para Dele Júnior. Dele Júnior por cima, vai tentar a batida, afasta a marcação, a bola voltou. O chute do Emerson Barbosa, a bola vai para fora. Arriscou o camisa 6 do jeito que deu, a bola foi embora, a linha de fundo. Tiro de meta para o Floresta, Adriano Almeida. Emerson Barbosa, que daquela distância ali marcou um dos gols da vitória do Guarani contra o Botafogo, da única vitória do Guarani no campeonato contra o Botafogo. E ali ele tentou de novo, né? Num lance de inspiração, um chute cruzado. 2 jogadores do Guarani também fechavam na pequena área, podiam ter alcançado para completar, mas nada deu certo. Por isso continua 0-0 e o tiro de meta vai ser cobrado. 14 minutos do segundo tempo, Gabriel Castro, hora de análise na CBN, 0-0, Gabi. Há uma mudança do segundo tempo pro primeiro, porque o Floresta, ele começa a ficar mais com a posse de bola, tá? Já até inverteu, ele tem mais posse de bola do que o Guarani na etapa final com 56%. Ele já conseguiu uma finalização para a defesa do Andréa, um jogo mais laicá, um pouquinho mais perigoso pro Guarani. Por outro lado, pode sobrar um pouquinho mais de espaço e o lado esquerdo do Guarani vai sendo perigoso, principalmente com o Emerson. E vem para o campo de ataque Isaac Vinha, adiantou demais. Cara, o Isaac é uma coisa impressionante em 2025, hein? Foi um baita jogador na primeira passagem no Guarani. Meu Deus. E vem Floresta para o campo de ataque, domina. Sai jogando Guilherme para Furlan pela ponta esquerda. Furlan vai tentar o cruzamento da grande área. Cruzou para Ludic, tentou ajeitar. Não consegue o domínio, Matheus Ludic. A bola volta de graça para o Guarani. Afasta o perigo, tira o Léo Coutro na direção do Dene Júnior. Dene Júnior briga por ela fica viva na metade do campo. Sobe o João Vitor na cama de gato. A arbitragem vai parar, marcar a falta. Falta a favor do Guarani, o jogo tá parado, falta no meio campo, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Nosso relógio já vai marcando 15 minutos é o segundo tempo, Estádio Domingão. Floresta 0. Guarani também 0. Central da Bola. Pela Série D, mais cedo, a Inter de Limeira ficou no empate com o Cianorte 0-0 fora de casa. O Monte Azul perdeu em casa pro Cascavel por 1-0. Em andamento lá no Clássico de Amazonas, Manaus 1, Manauara também 1, viu, Júlio? Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, muito futebol pra você. E o jogo parado mais uma vez, né? Agora é outro jogador do Guarani ali que vai sendo atendido. O João Vitor. Pois não, Gabi Castro? E na minha visão, há um erro de leitura do Guarani, porque ele explora muito. O Guarani já vai batendo no desespero, né? Vai batendo a ansiedade, aquilo que eu tava falando. E ele vai explorando muito o lançamento, o chutão, visando o Dene Júnior. E o Dene Júnior, ele tá sendo completamente neutralizado pelo Júlio Vaz, pelo camisa 4. Então toda hora, bola aérea, aí fica fácil pro zagueiro, porque ele tá de frente, ele consegue afastar. Então acho que precisa fazer alguma coisa diferente. Se não tá dando certo essa bola aérea, chutão pro Dene Júnior, que tá isolado, se ele receber essa bola, ele vai ter que driblar os 2 zagueiros e fazer o gol. Pode acontecer? Pode, mas a probabilidade é pequena. Então na minha visão, trabalhar melhor essa bola, mas com objetividade, não ficar tocando com os zagueiros, que isso continua, né? Alan Santos, toca pro Rafael, depois toca pro Léo Coutro. Então, já que o Anderson Leite entrou, tá descansado, tá com vontade, tá vindo do banco de reservas, que ele seja este condutor para levar o Guarani com bola rolando. Uma alternativa é bola parada na cobrança de falta que tem agora. Pode aproveitar também. É a bola parada que pode ser um elemento pro Guarani. 17 minutos do segundo tempo. Atenção, Emerson Barbosa autorizado. Levantou na boca do gol, na segunda trave, afasta a defesa do Floresta. Cartão amarelo. Antes da cobrança dessa falta, o técnico Marcelo Fernandes do Guarani recebeu amarelo. Ficou na bronca com o quarto árbitro ali, o Marcelo Fernandes.
Terceiro jogo do Marcelo Fernandes, né? Por enquanto, uma vitória contra o Botafogo, uma derrota para o São Bernardo e vai empatando até aqui com Floresta, 4 pontos parciais até agora para o técnico do Guarani. A bola volta para Ludwig para o campo de ataque do time do Floresta, tentou a tabela no 2 ali pela ponta direita do campo de ataque, acabou sendo desarmado o Matheus Ludwig, a bola voltou, pelo campo de defesa da equipe cearense. Sai jogando o Matheus Ludwig mais uma vez. Ele faz o lançamento, Jean faz o pivô. O Marco Antônio pediu para a ponta direita, recebeu. O Marco Antônio para Ludwig, gira para Juan na dividida. Chega a defesa do Guarani para fazer o desarme. Não estava valendo mais nada. O Ludwig estava preparado ali para fazer a finalização. O jogo tá parado, mais uma falta. E dá-lhe jogador caído para ganhar tempo, Gabriel Castro. E o que preocupa disso que você acabou de passar, do Marcelo Fernandes, é que a pior partida é na terceira rodada, né? Onde se espera uma evolução. Porque é um treinador que chega, conquista uma vitória, tem um segundo jogo em casa, havia expectativa de uma segunda vitória, levado pelo Estádio Brinco de Ouro, vem a derrota, e aí a terceira rodada vem a pior partida sob o comando do treinador, isso preocupa. Eu acho que não é terra arrasada, mas já que o Guarani está na zona de rebaixamento, esperava-se, já que só se joga de fim de semana no Campeonato Brasileiro da Série C, que fosse uma semana de muito trabalho e que houvesse uma evolução. 18 minutos do segundo tempo até aqui não aconteceu. Pode ser daqui pra frente, mas até agora não. E o agravante, né, que o Gabi falou bem, uma semana cheia. A Série C permite isso porque todas as semanas são cheias. Então não tem aquela loucura de viagem no meio da semana, volta, recupera jogador para depois voltar a pôr em campo. Não, o Guarani tem um calendário muito tranquilo nessa temporada para conseguir evoluir ao longo dos treinamentos, o que infelizmente não acontece nesta Série C. 19 minutos, é um segundo tempo. O Guarani vem para o campo de ataque, bola lançada pela ponta esquerda, vem para Emerson Barbosa, tentou fazer o cruzamento, a bola saiu. Não tá valendo mais nada, a bola saiu antes do cruzamento do Emerson Barbosa. O jogo tá parado. Bola volta pro time do Floresta para ser jogado pelo campo de defesa. Você curtindo as emoções de Guarani, Floresta e Guarani, jogo fora de casa do Bugre pela Série C, daqui a pouco, direto do estádio Moisés Zucarelli com a narração de Carlos Cabela, comentários de Carlão de Freitas e as reportagens de Antônio Lupe. A bola vai rolar para Ponte Preta e Brusque. É a sequência da sexta rodada da competição. Por enquanto, nada de gols no domingão. Cadê os gols? Queremos bola na casinha, Guarani. 0-0, por enquanto tudo igual. A bola volta para o time do Floresta na metade do campo com Pablo escapa na marcação no primeiro, foi puxando, a arbitragem tá dando a falta. Guilherme tem pressa para fazer a cobrança, pede calma ali, mas agora já agiliza a batida com Marco Antônio no pivô com Jean, deixou escapar, voltou para Marco Antônio, tentou o passe pela ponta direita, vem Isaac, ajudando a defesa. Isaac, camisa 10 do Guarani, é ele quem é lançado pela ponta esquerda na sequência, mas chega ali antes o Juan, tentou o domínio de bola, no controle de bola não consegue o domínio. Juan, a bola se perde em lateral. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. ...20 minutos e um primeiro tempo no domingão. Em Horizonte, Ceará segue. Floresta 0. Guarani também 0. Central da Bola. Daqui a pouquinho, às 6h30, tem bola rolando para Vasco e Fortaleza na Série A em São Januário. Pela Série B, também às 6h30, tem Vila Nova e Atlético Paranaense. Futebol Globo CBN. Pode ligar aqui que tem muito futebol para você com muitas emoções na Série C do Campeonato Brasileiro. Tem informação de mudança no time do Floresta, daqui a pouco a Adriana vai passar e pelo que eu vi ali, bati o olho o Luiz Miguel, já no Guarani também vem aí. O time do Floresta, comandado pelo Leston Júnior, vai fazendo as suas movimentações aí para tentar alguma coisa nesse segundo tempo. 21 minutos, 0-0. Floresta e Guarani estão jogando pela Série C do Campeonato Brasileiro. O quarto árbitro está pedindo para esperar, que ele ia reiniciar o jogo, mas o Guarani também vai processar uma alteração. Então o professor Marcelo Fernandes também mexendo nesse segundo tempo. Ô, Júlio. Pois não, Dri. Confirmando, primeiro as alterações no Floresta, foi embora o 28, Pablo, para a entrada do 25, o Diogo. Quem também saiu foi o 9, o Jean, né, que já estava pendurado no jogo. Ele deixa o campo para a entrada do 19, o 19 que é o Rubens. Maravilha. O 25 é Diogo? Diogo. E no Guarani, né, só para completar aí, terminar,
Diogo Mourão, tá? 25 é o Diogo Mourão. E, na verdade, quem saiu não foi o Pablo, foi o Marco Antônio com a 20. E o Juan, não foi o Jean que saiu, foi o Juan. Essa placa me traiu geral hoje. Mas não dá pra ver nada da placa. Né? E entrou o Rubens. No Guarani, saiu o João Vitor 11, para a entrada do 20, Luiz Miguel. E vem Guarani pro campo de ataque, a bola solta pela ponta direita, vem pro ataque o time do Bugre com Lucas Justen pra Isaac, bom passe, Guarani no ataque, Isaac tem que cruzar na área, puxou pro pé direito, soltou essa bola pra Justen, dominou, soltou, agora atrás, recomeça o time do Guarani com Rafael Rodrigues, trabalhando do outro lado agora pra Coutro, de primeira pra Isaac movimenta contra a marcação do primeiro, chama 2 para Emerson Barbosa faz o passe, Anderson Leite, girou, trabalhou, tentativa do passe, uma bomba lá no campo de ataque do Guarani, mas deu certo. Tenta dominar Anderson Leite na enfiada de bola pela ponta esquerda, tentou cruzamento, a bola afastada pela marcação, volta ainda para o Guarani, Isaac persistiu, conseguiu o passe, mas chega a defesa do Floresta, e agora o contra-ataque, grande passe pela ponta esquerda, vem Floresta na velocidade, puxou para a ponta esquerda, invadiu grande área, derrubado, falta marcada, o Alan Santos vai receber o cartão amarelo, Adriano Almeida. Reclama bastante com o árbitro, o Alan Santos. E ele já tem amarelo, é que o árbitro ainda não viu, mas ele vai ser expulso. O Alan Santos, por essa falta, por barrar o contra-ataque do Floresta, que vinha rápido, se passasse já ia ficar na cara do gol. E expulsou agora o Alan Santos. Alan Santos, então, tá fora. O Guarani vai jogar aí cerca de 20, 25 minutos com um jogador a menos. Jogadores do Guarani agora, se no primeiro tempo reclamaram muito pedindo uma expulsão do Jean, atacante do Floresta, agora então reclamam mais ainda, mas não tem jeito não. A falta foi marcada, foi digna de cartão mesmo, e o Floresta vai ter uma oportunidade. Pois é, uma situação que já era difícil, agora o Alan Santos deixa o Guarani com um jogador a menos, Gabriel Castro. Pra coroar a tarde e noite horrorosa do Guarani, né? É impressionante, não tem nenhuma efetividade ofensiva, defensivamente completamente desorganizado, e o Alan Santos acabou cometendo a falta porque o jogador do Floresta estava em velocidade, ia invadir a área, ia ficar cara a cara com o Andrei, e aí perdeu na velocidade, também sem tempo de bola, um tempo de inatividade, sofreu o drible, não conseguiu o desarme, segundo amarelo, foi expulso com total razão. Este cartão aí não precisa reclamar com o árbitro, porque de fato deveria ter recebido o cartão. Joga com um a menos a partir de agora, 25 minutos do segundo tempo, preocupa ainda mais a situação do Guarani, porque não tem força ofensiva e agora vai sofrer uma pressão dos donos da casa. Eu achei a expulsão justa, né? O ponto é, por que o Alan Santos ficou sozinho ali do nada, né? O Guarani partiu para ataque como se não houvesse amanhã. Deixou o Alan Santos numa situação complicada. 25 minutos, o Guarani vai jogar os últimos 20, mais acréscimos com a menos. Furlan tem falta para fazer a cobrança batida de longe. A bola desvia no meio do caminho. Vai embora, linha de fundo, escanteio marcado, Furlan, quem vem na bola, hein, Adriano Almeida? O Floresta agora vai se animar para partir pro ataque, né? Tem um escanteio pelo lado esquerdo, Furlan na bola. Autorizado, Furlan. É ele quem vem pra bola. Vai pintar levantamento lá na grande área, autorizado. O árbitro agora chama a atenção ali dos jogadores, não quer nenhum empurra na grande área. Diz que se continuar essa bagunça vai marcar alguma falta. Autorizado, Furlan pela ponta esquerda, pé esquerdo na bola, pintou cruzamento na grande área, toca de cabeça na casinha. Sobe a bandeira no lado do gol do Floresta. O Floresta consegue vencer o goleiro Andrei, mas não estava valendo nada, Adriano Almeida. E pelo visual aqui, realmente, o jogador estava impedido, porque depois da cobrança do escanteio, essa bola foi resvalada no meio da grande área, e aí chegou para o jogador do Floresta, que estava colado com a trave. Então, muito provavelmente, realmente, ele estava em impedimento. A gente sabe que não tem VAR, então o gol realmente já foi anulado no momento em que o Guarani mexe para tentar compor de novo depois da expulsão do Alan Santos. Sai o camisa 10, Isaac, para a entrada do 15, Vinícius Iuge, e o Andrei agora dentro do gol, dentro das traves ali, sendo atendido, porque também levou um choque. Agora a gente vê no replay que realmente estava muito na frente o Juan, camisa 7 do Floresta, totalmente impedido para fazer esse gol de cabeça, que já foi invalidado.
A informação, Fábio Scheib. Tem gol na Série A do Brasileiro. Nuno Moreira abre o placar para o Vasco em São Januário. Agora Vasco da Gama 1, Fortaleza 0. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Agora o Andrei ele já ganha tempo quando não precisa. Agora que precisa, porque o Guarani tá tomando calor, ele vai ganhar tempo, vai ser experiente ali, o camisa 1 do Guarani. Fato é que agora o Vinícius Yuri está em campo, Isaac foi embora, Gabriel Castro. O Isaac sumido, desinteressado, não cumpre o papel de meia, não merece a camisa 10 histórica do Guarani. Então, aquilo que tudo a gente falou durante a transmissão, né? Decepcionante a atuação do Isaac. Ele não consegue cumprir aquilo que é determinado, aquilo que é preciso em uma partida, né? Se ele é um meia de criação, um meia armador, fazer com que essa bola chegue com qualidade até o Denis Júnior, até o João Vitor, ou agora que entrou o Luiz Miguel, ele não consegue fazer este papel, nem centralizado e nem como ponta. E entra o Vinícius Yuri também, que é o famoso coringa, né? Ele é lateral, ele é volante, entra de meio campo, vai congestionar ali o meio campo para tentar ajudar e ser um efeito surpresa, né? Para tentar fazer este papel no lugar do Isaac. Então, com um a menos, ele deve recompor ali junto com o Sarará e com o Anderson Leite, mas tendo essa qualidade para tentar chegar um pouquinho mais ao campo de ataque e surpreender. E o Floresta tenta descer para o campo de ataque, ele a tentativa com o Rubens, acabou sendo desarmado. O Rubens, o jogo tá parado. Rodrigo, eu tô na dúvida agora, hein? O capitão do Floresta era o Juan, né? O Juan. Será que é o Juan mesmo que foi embora? O Jean, hein? O Juan tá em campo, né? Mas a televisão até mostrou que ele teria saído. Só que eu tô tentando ver ali o jogador Jean que tá com a faixa, só que a grafia, né, do número, o estilo, né, a fonte do número, ela é diferentona, né? Então não tem que dar uma aproximada ali pra gente tirar a dúvida. E vem Furlan pro campo de ataque, pintou cruzamento da grande área, vai fazer o Floresta, bateu! Salva a defesa do Guarani, vale. Mas não tava valendo mais nada. Providencial agora o corte dos jogadores do Guarani, mas a jogada já tava parada, não tava valendo mais nada. No momento em que o Floresta muda de novo, agora sim sai o Pablo com a 28 para a entrada do 18, Martinelli. Martinelli, quem é a novidade agora no time do Floresta. Muito bem, mais uma alteração então, a terceira do time do Floresta na partida. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 30 minutos é o segundo tempo, segue por enquanto na Série C. Floresta 0 para o Verdão da Vila. Guarani, o Bugre também tem 0. Central da Bola. Pela Série B, Vila Nova e Atlético Paranaense vão empatando 0-0. Pela Série C, Tombense 0, CSA também 0. Às 7h30 tem Ipiranga e Náutico. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. A CBN Campinas, ao lado do futebol de Campinas, na Série C do Campeonato Brasileiro, acompanhando o Guarani nesse dramático jogo no domingão. Já tem bola rolando às 7h30 no estádio Moisés Zucarelli com Carlos Capela, Antônio Lupe, Carlão de Freitas e o timaço técnico da CBN, Nilson Belisário, Naldo Araújo, todo mundo envolvido na jornada dupla da CBN neste sabadão, rodada dupla de Série C do Campeonato Brasileiro. E o nosso ouvinte participa, tem prioridade, pois não, Fábio Scheib? Um abraço pro Robson Vitoriano, sempre participando conosco aqui, sempre na nossa escuta, tá lá em Leme, aqui ligado na CBN. O Aelson em Cosmópolis também, tá sendo até parceiro seu aqui, viu, Julio? Falou que você não consegue narrar o jogo, que tá parando bastante aqui, tá desabafando também. O Guarani não consegue jogar, viu, cara? 31 minutos do segundo tempo, sai jogando o time do Floresta, bola solta para Ludic. Ele recua, entrega a bola pelo sistema defensivo, faz o passe na jogada perigosa ali, o Vitão consegue fazer com que a bola chegue ali ao Martinelli, Martinelli recua, entrega para Vaz devolveu no comando de ataque para Rubens, tentou fazer o pivô, afasta mal a defesa do Guarani, a bola vai saindo em linha de fundo, vai marcar o escanteio. Olha o Floresta aí, Adriano Almeida. Cresce com um jogador a mais nos últimos minutos. Loteia o campo de ataque do Guarani e tem mais um escanteio pelo lado esquerdo. É de novo Furlan quem ajeita a bola ali. Não.
Agora, na verdade, quem ajeitava a bola era outro jogador, mas não, deixa pro Furlan, que o Furlan entende daquilo. É ele quem vai cobrar o escanteio. Vem pra cobrança do escanteio agora o time do Floresta, 32 minutos. 32 minutos jogados por enquanto é o segundo tempo, por enquanto o Guarani vai empatando 0-0. Atenção, autorizado o escanteio marcado pelo time do Floresta fazer a cobrança. Vem bola na grande área. Autorizado agora sim, vem pra cobrança, o time do Floresta, bola na primeira trave, afasta Andrei, a bola voltou, ainda a bola reboteada, tentou Martinelli mais uma vez, a bola bloqueada pela defesa do Léo Coutro, tira na sequência e recebe a falta o jogador do Guarani e dá-lhe jogo parado mais uma vez agora, hein, Dri? Mais um jogador agora na meia-lua ali, próximo à grande área, tá caído, não consigo a distância identificar qual do jogador do Guarani, mas só um detalhe, uma informação. Próxima rodada, o Guarani recebe o Figueirense no Brinco de Ouro. Esse jogo vai ser só na segunda-feira da semana que vem, ou seja, o Guarani vai ter mais de uma semana de novo para juntar cacos, se preparar, recuperar quem está no departamento médico, enfim. E um detalhe é que o Figueirense, né, que a gente já viu na Série A, por muitos anos figurando na Série B, disputando contra os times de Campinas, é o lanterna da Série C, tá pior que o Guarani, só somou 2 pontos até agora. Eu trabalhei na estreia da Série C, Figueirense Ponte Preta, e vi muito pouco também desse time do Figueirense. Olha, vai ser um duelo daqueles, de todo mundo que tá com a corda no pescoço. Mas só um detalhe, né, Dri, até o Júlio tá preparado do jogo, a gente pode falar também, o Guarani pode chegar nessa próxima rodada na lanterna da competição. Caso Confiança vença o Londrina, o Anápolis bata o ABC e o próprio Figueirense ganhe do Ituano. O jogo amanhã, Figueirense e Ituano, às 7h. O Guarani, neste momento, com esses resultados, caso aconteça, eventualmente, assumiria a lanterna da competição. Mexeu o Guarani mais uma vez e é uma mudança que foi por opção para esse jogo na lateral direita e agora volta o Marcelo Fernandes, porque o Lucas Jus tem 2, que foi novidade hoje na lateral direita, deixa o campo, e o JP Galvão, com a camisa 14, que era o dono da posição na rodada passada, agora é titular. Muito bem, mais mudanças então no time do Guarani. O técnico Marcelo Fernandes vai mexendo no time aí, né? Tentando dar um último fôlego, ajustando aí. Ô, Julio. Porque não tá fácil não, pois não, Dri? E o Lucas Rafael também na beira do gramado agora para entrar em campo, vai recompor mais ainda o setor defensivo, porque o Lucas Rafael é zagueiro, ele entra com a camisa 13 para saída, aliás, do 8, Matheus Sarará, que é volante. Sarará tá fora, Lucas Rafael no jogo. Muito bem, então mais uma mudança aí do professor Marcelo Fernandes, então todas as alterações feitas, meu caro Gabriel Castro. E o Guarani encerra de fato como iniciou a partida, com os seus 3 zagueiros, só que agora com o Lucas Rafael, com o Rafael e com o Léo Coutro, com a expulsão do Alan Santos. Olha o Bugre tentando. Guarani no campo de ataque, bola lançada na grande área, afasta a defesa do Floresta. Guarani insiste, persiste, a bola volta para a ponta esquerda, vem na velocidade Luiz Miguel trabalhou, soltou essa bola pelo outro lado para Emerson Barbosa. Ele volta para Léo Coutro, recuou perigosamente para o Andrei, que chega rasgando emoções. Manda a bola para longe, Andrei. Na sequência, o Vitão recua ali pro goleiro Dalton para sair jogando tranquilamente. Então o Guarani vai finalizar com 3 zagueiros. Só pro torcedor visualizar como é que o Guarani encerra a partida então. 3 zagueiros, Rafael, Léo Coutro e Lucas Rafael, com o JP Galvão na lateral direita e com o Emerson na lateral esquerda. Meio campo todo modificado, com o Vinícius Iude, com o Anderson Leite, só os 2. E aí, mais na frente, o Luiz Miguel e o Denis Júnior. É assim que o Guarani encerra a partida com 1 a menos. A bola volta pro time do Floresta pelo campo de defesa. Recua o time do Floresta, sai jogando com o Guilherme. Guilherme trabalha a bola lá atrás, tenta sair do campo de defesa, desafoga lá pro campo ofensivo agora com o Furlan. Furlan domina do outro lado, trabalhou mais uma vez com o Guilherme. Guilherme recua para Tomás Caíque. Tomás Caíque tem Vaz por dentro, prefere toque agora mais uma vez para Guilherme. Guilherme recua, é para Vaz. Vaz acionando, jogada com o Vitão. Vitão mais uma vez por dentro para a chegada do Guilherme. Guilherme tentou o passe. Antes dele chega a defesa do Guarani. Ponto do Guarani recuado pelo campo de defesa. O Guarani não quer saber de brincadeira, se fecha, tá jogando com a menos, porque o Alan Santos foi expulso. Então o Guarani tá fechadinho, jogando pelo empate neste momento. E vem Floresta para ataque. Furlan dominou, levantamento, a bola desviada, vai embora pela linha de fundo.
Pressão do Floresta, Adriano Almeida. E é engraçado, Júlio, porque o Floresta cresceu no setor ofensivo e cresceu pelo lado esquerdo, né? Foi ali que foi a expulsão do Alan Santos e por ali 3 escanteios consecutivos desde a expulsão. Em um deles saiu um gol que foi anulado por impedimento. Furlan de novo na bola. Vem bola na grande área, autorizado. O Rubens está pedindo lá, um dos jogadores mais altos, camisa 19. Pintou o cruzamento, Vaz de cabeça, ajeitou no centro da área. Sobe a defesa do Guarani, Lucas Rafael. Completa, afasta o perigo. A bola volta para Ludic. Ludic deixa a bola com o Vitão, pela ponta direita, Vitão. Ele busca espaço, o Juan pediu pela ponta direita, recebeu. Vai para a finta, para cima do primeiro, camisa 7. Devolveu, recuou, devolveu agora para Vaz. Júlio Vaz, para Martinelli. Martinelli do outro lado, ele vai trocando passes. A bola chega no Guilherme. Guilherme tem aberto o Diogo Mourão pela ponta direita. Tentativa do lançamento para Ludic. Vem Emerson Barbosa para fazer o corte. Afasta o perigo. Emerson Barbosa coloca a bola para a lateral. Arremesso está marcado. É a favor do time do Floresta. Já batido. A bola volta para Vitão. Vitão ajeita, recua, trabalha lá atrás. Recomeça o time do Floresta. A bola chega na ponta direita mais uma vez. Agora com Ludic. Ludic para Vitão. Vitão tem aberto o Guilherme. Guilherme recebe. Vai tentar o passe por dentro. O Rubens está pedindo lá no campo de ataque. Martinelli se apresenta do outro lado. Também tem o Vaz. É para Tomás Kaique, o passe, Tomás Kaique de primeira para Guilherme. Guilherme dominou, girou, soltou para Diogo Mourão. Diogo Mourão escapou da finta no primeiro. Juan, quem domina, escapou de mais um jogador, tentou ajeitar, foi desarmada. A bola volta para o time do Guarani no pé de ferro. A bola volta para o Bugre, sai jogando. Mais toque errado, a bola fica de graça para Matheus Ludic. Ludic na lateral direita, pintou cruzamento da grande área, toca de cabeça, a bola desviada, vai embora na linha de fundo. Apenas o tiro de meta marcado é para o Guarani, Adriano Almeida. Foi na tentativa do Rubens agora, essa bola chegou ali. O Floresta vai rondando, vai cruzando. Agora o cruzamento do Ludic pela direita. E aí o Rubens tentou desviar, mas uma bola fraca, sem muita direção. Só tiro de meta, finalzinho de jogo, continua 0-0 em Horizonte, Ceará. A informação, meu caro Fábio Chaib. Na Série B do Brasileirão é gol do Vila Nova, que assume a vice-liderança. Vila Nova 1, Atlético Paranaense 0. O Furacão é apenas o 11º no meio da tabela. A bola volta para o time do Guarani, para o campo de ataque, lançamento pela ponta direita, Luiz Miguel sobe, com ele sobe a defesa com o Tomás Kaique, afasta o perigo parcial, bola volta para Anderson Leite, tentou empurrar lá para o campo de ataque, deu certo, Denis Júnior ajeitou para Luiz Miguel ajeitou mais uma vez atrás, é Anderson Leite quem domina, carrega, procura espaço, ele foi obrigado a voltar, trabalha com tranquilidade ali o Vinícius Iuge entregando, acionando o Léo Coutro na ponta direita, busca jogada pelo campo de ataque, faz a finta agora com o JP Galvão, devolve a bola com o Lucas Rafael para Vinícius Iuge devolveu na ponta direita, vem pro campo de ataque o time do Guarani, bola lançada na ponta direita, Luiz Miguel pintou cruzamento na grande área para Denis Júnior, afasta a marcação, bola volta para Emerson Barbosa tem a Denis Júnior, passe errado, muito forte. O Denis Júnior não consegue domínio, rasga a defesa do Floresta, afasta o perigo, tira dali. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 40 minutos é o segundo tempo em Horizonte, interior do Ceará, estádio Domingão segue. Floresta 0. Guarani também 0. Central da bola. Pela Série A do Brasileiro, o Vasco vai batendo Fortaleza por 1-0 em São Januário. Com esse resultado, o Vasco deixa a zona de rebaixamento e quem entra é o São Paulo. São Paulo que joga às 9 da noite contra o Grêmio no Morumbis. Futebol Globo CBN. Tempo de análise aqui na CBN, Gabriel Castro, 0-0, Gabi. Continua faltando objetividade pro Guarani, com 1 a menos, ele se fechou, né? Os 9 jogadores de linha atrás do meio campo, mas agora, na última jogada, teve até uma oportunidade, né? O Vinícius recebeu a bola, poderia ter olhado pra frente, tentado uma finalização da intermediária, ou buscado o Denis Júnior, um toque pro lado, não. Ele vira pra trás, recomeçou toda a jogada e o Guarani perdeu velocidade, perdeu uma oportunidade. Então, mesmo com 1 a menos, o Guarani tem chance, ele poderia ter aberto o placar, mas faltou isso durante todo o jogo e continua mesmo com 1 a menos. A bola volta para o campo de ataque do time do Floresta, domina pela ponta direita, Ludic rolando por dentro, trabalhando, devolvendo essa bola para Martinelli tem aberto do outro lado, bola solta para o campo de ataque, tentativa da finta, agora mais uma vez, lá vem o time do Floresta, pintou cruzamento na grande área, vem Lucas Rafael para fazer o corte, afasta o perigo, tira dali a favor do time do Guarani, a bola volta para Furlan, Floresta recupera, é pressão do time cearense, Furlan dominou na lateral esquerda, trabalhou com tranquilidade por dentro para Martinelli para Furlan, pintou cruzamento na grande área, bola desviada.
Bate na marcação do JP Galvão, se perde em linha de fundo. 42 minutos. Escanteio pro Floresta, Adriano Almeida. Pelo lado esquerdo, de novo, eu já perdi as contas de quantos escanteios por ali, desde a expulsão do Alan Santos. De novo, Furlan, para tentar mais uma vez numa bola aérea. Vem, bola parada agora a favor do time do Floresta, autorizado o Furlan. Vai pintar cruzamento da grande área, levantando a boca do gol, toca de cabeça, a bola tá viva, voltou para Lud, que bateu pra fora. Matheus Lud, que arriscou, manda a bola pra fora. Tiro de meta, Adri. Mostra consistência no ataque o Floresta nessa reta final do segundo tempo. Muito mais do que o Guarani, principalmente depois da expulsão do Alan Santos aos 30 minutos da etapa final. Floresta vai tentando. Teve pouquíssimas chances o jogo inteiro, mas ganhou motivação com um jogador a mais. Vai buscando aí o resultado do time do Floresta. O Guarani também precisa reagir o time do Bugre, porque esse resultado pode ser muito importante. O problema é que tá jogando com um a menos. Isso tá dificultando demais a construção do Guarani. Já alertou aqui o nosso comentarista Gabriel Castro. E vem alterações aí finais do time do Floresta. O 15 tá por ali, o 26 também, os dois tá indo embora. Matheus Ludic, hein? Matheus Ludic, jogador que foi formado na base da Chapecoense, veio pro Guarani ainda para jogar na base, subiu, fez gol em derby, mas nunca teve uma grande sequência no brinco. Hoje, vestindo as cores do Floresta, Matheus Ludic. E a informação, pois não, Fábio Scheib? Na Série B, o segundo gol do Vila Nova contra o Atlético Paranaense. Vila Nova 2, Atlético 0, lá no estádio Oba, em Goiânia. Muito bem, aqui o jogo tá parado, mais uma falta marcada no ataque do time do Guarani. Uma alteração é o 2 pelo 15, certo, Adriana? Sim, saiu o 2, Matheus Ludic, entrou o 15, Igor Dutra. O camisa 26 do Floresta também entrou em campo, só tô confirmando aqui, é o Erikin. Camisa 26, Erikin, tá em campo. E que cartão bobo recebeu agora o Anderson Leite, deu um chute na bola. Se você recebe um cartão por fazer uma falta, como teve o Alan Santos, a gente até entende, né? Pra evitar um gol. Mas para impedir uma cobrança de falta no campo de defesa do Floresta, pouco inteligente. E vem Floresta no campo de ataque, Rubens tenta o levantamento, chega por baixo a defesa do Guarani para fazer o corte, a bola tá viva. Não, tá não. O jogo tá parado, falta marcada é a favor do time do Guarani, pois não, Dri? Então, só confirmando então a última alteração. Vai. O 26, o Erikin, entra para a saída do 7, Juan. Agora o Juan saiu em campo. Boa. O Jean tinha saído daquela outra vez que eu informei errado, né? Não, e agora você informou certo, a TV que te traiu, né? É, e a placa também tava uma beleza, né? Mas vambora. E não é Eric, né? É Eriquim. Eriquim. Tá bom. Grande Eriquim. E vem pro campo de ataque, o time do Floresta recebe a falta ali na primeira do Eriquim. Tentou na segunda, a bola volta pela ponta esquerda, o jogo virou uma loucura. Martinelli vai tentar o levantamento, recuou, entregou pra Guilherme, tem espaço, Guilherme pode mandar pro gol, conseguiu o lançamento, Andrei sai do gol pra fazer a defesa. É, Gabriel Castro, o Guarani aparentemente conformado com o empate, hein, Gabi? Em termos de campeonato, o empate é muito ruim, porque mantém o Guarani na zona de rebaixamento e ele ainda pode perder posições de acordo com as outras rodadas. Mas, diante das circunstâncias, a realidade é que o Guarani não jogou absolutamente nada, não demonstrou força e com um jogador a menos, o empate não é de todo ruim, não. Eu sei que a torcida tá brava, né? Porque empatar com o Floresta, ainda mais quem assistiu a partida, deve estar muito preocupado e decepcionado com a atuação do Guarani. Mas é um ponto somado de uma equipe que jogou muito mal, que tá com um a menos. E em termos de numeração, o Floresta hoje vive um momento muito melhor que o Guarani. Vem de duas vitórias, né? Se a gente olhar a tabela, porque vem de 2 vitórias seguidas, hoje buscava a terceira consecutiva para tentar entrar no G8. Mas é fraco também, né? Não, eu não sei como conseguiu essas 2 últimas vitórias, né, Gabi? Mas se a gente for olhar o momento só na tabela ali, sim. O Floresta vive uma fase melhor e hoje vai completando aí o terceiro jogo sem perder. Dos últimos 9 pontos disputados, somou 7. O Guarani nas últimas 3 partidas e coincidentemente com o Marcelo Fernandes, dos últimos 9 jogos, somou 4. Então o otimista, Júlia, ele vai olhar isso, né? Ah, mas jogou mal, o Floresta é ruim, com um a menos, somou 1 ponto. E o pessimista vai ter o mesmo argumento. Mas jogou mal, mas o Floresta é ruim e não conseguiu marcar um gol. Então o ataque segue sem poder produzir, né?
Nós tivemos até então 5 rodadas, em 3 o ataque passou em branco. Agora a metade, né? São 6 jogos, mais da metade, né? 6 jogos, em 4 o Guarani não marcou gol. Então é uma situação muito ruim aí, que o técnico Marcelo Fernandes, mais uma vez, vai ter uma semana completa para poder trabalhar e melhorar o rendimento desses atletas. E vai tempo, hein, Dri, pra resistir. Se o objetivo for segurar o empate aí na reta final por estar com a menos, teremos muita bola rolando ainda no domingão, hein, Adriano Almeida? 8 minutos de acréscimos, e eu entendo, porque tivemos muitas alterações. É bem justo, hein? Bem justo. Se ele desse 15, pelo tanto que o jogo parou, ninguém ia reclamar. É injusto com a gente. Com o torcedor, com a gente não é tão legal, mas é justo. Porque parou o jogo, é uma loucura. Mas né? a gente tem aí mais uns 5 minutinhos, pelo menos, pra essa bola rolar. E olha o Guarani pro campo de ataque. Denis Júnior faz a fita, bateu pro gol, afasta a defesa do Floresta. Denis Júnior aparecendo no lance individual, batendo, arriscando de longe. Ganha escanteio. Olha o Bugre aí, Adriano Almeida. Tentou resolver sozinho agora o camisa 9 do Bugre, e tá certo, né? Com tanta dificuldade, vamos chutar pro gol. E aí foi o que ele fez, a bola ia em direção ao gol, corajosamente, cabeça do zagueiro do Floresta na bola pra colocar pra escanteio. Emerson Barbosa tá ali, mãos na cintura, mas pode ser uma boa oportunidade pro Bugre. Vem na bola parada agora o time do Guarani, 48 minutos. Faltando 5 para acabar. O Guarani tem a chance na bola parada, 0-0, tá jogando com a menos o Bugre desde a metade do segundo tempo. Alan Santos expulso. Para matar o contra-ataque, foi obrigado a fazer a falta do Santos. Bola parada do Guarani. Pintou o cruzamento da grande área, afasta a defesa do Floresta, tira a bola, volta, bomba. Mandou de longe, agora o Luiz Miguel, mas a bola foi direto para fora, apenas o tiro de meta, Dri. Chute sem direção, de muito longe, seria uma jogada de muita sorte essa bola e levar algum perigo ao goleiro Dalton. Floresta sai com pouca pressa, é verdade, nesse momento. Daqui a pouco no Futebol Globo CBN Campinas tem Carlos Cabela, Carlão de Freitas, Antônio Lupe com todas as emoções de Ponte Preta e Brusque, a 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. 49 minutos, Floresta e Guarani vão empatando 0-0, Guarani vai chegando a 4 pontos de 18 possíveis. Essa é a campanha do Guarani, né? 18 pontos em disputa, 4 pontos somados até aqui. Uma vitória, um empate parcial e 4 derrotas em 6 jogos. É a vida do Bugrão, que não começa fácil na Série C do Campeonato Brasileiro. 50 minutos, faltando 3 para acabar. Floresta vai imprimir pressão. Trabalha pela ponta direita com o Vitão. Soltou essa bola no apoio. Ele vem pro comando de bola agora com o Igor Dutra. Igor Dutra faz a finta, devolveu para Vitão. Vitão gira até Vaz. Júlio Vaz dominou, recolheu, trabalhou pro campo de ataque, procura por dentro ali a opção do Guilherme. Guilherme recebeu, vem pra finta, vai tentar a acabada do campo de ataque, se apresenta Vitão do outro lado. Ele prefere o passe curto para Igor Dutra. Igor Dutra trabalhando, rolou no campo ofensivo. Igor Dutra trabalhou na ponta direita, vem pro campo de ataque, Eriquim ajeitou na grande área para Rubens, para Martinelli para Guilherme, pintou o cruzamento da grande área, afasta JP Galvão, tira a defesa do Guarani, afasta o perigo, pressão do time do Floresta, domina Vitão pela ponta direita, tenta o passe por dentro, deixou a impressão de impedimento, a arbitragem mandou seguir, pintou o cruzamento, a bola vai direto para a linha de fundo. Tentou cruzar ou chutar o Eriquim agora, hein, Adriano Almeida? Difícil saber, né? A essa altura do Nem ele sabe, né, se bobear. Então, deixa quieto, vamos contando o tempo, dá um pontinho para cada um e estamos resolvido nessa tarde e noite terrível de sábado. A verdade é que ninguém mereceu mesmo, tá, Júlio? A qualidade técnica foi muito fraca, a gente critica muito a equipe do Guarani, né? Porque é o nosso foco, mas o Floresta também é muito fraco tecnicamente. Em nenhum momento ele buscou essa vitória, ele conseguiu pressionar a equipe do Guarani. Mesmo com um a menos, o Guarani ele não sofre muito. Então o Floresta ele tá satisfeito com este um pontinho. A bola volta para o time do Guarani, para o campo de ataque, tenta Luiz Miguel, passe para Denis Júnior, afasta a defesa, mas não estava valendo nada, né? A arbitragem acabou parando, marcando o impedimento. O Guarani ficou reclamando de uma falta no Luiz Miguel anteriormente ali, a arbitragem também entendeu que não. Falta 1,5 para acabar. O Luiz Miguel tá sendo malandro lá, tá no chão, Adriano Almeida. Para ganhar tempo ali, né? Até porque já vamos pro minuto final, né? E eu não vi nada de muito grave envolvendo o Luiz Miguel, tanto é que ele já levantou e o jogo já começou. Último minuto. 0-0. Floresta vem pro campo de ataque. Furlan tentou o domínio pela ponta esquerda, tentou o levantamento. A bola desviada.
vai embora pela linha de fundo, o Andrei tá procurando a bola, o Rubens tá lá do outro lado, o Andrei não viu que o jogador do Floresta tá posicionando a bola ali, aí o jogador do Guarani coloca 2 bolas em campo, o Andrei tira, entrega ali pro Gandula, tá apontando que foi culpa do Rubens, que ele não viu a bola sendo posicionada pelo jogador do Floresta. 30 segundos para acabar. Uma das piores partidas da Série C do Campeonato Brasileiro. Realmente um espetáculo negativo. Ninguém mereceu o resultado. Foi agora a manchete do nosso comentarista Gabriel Castro, que já com o Fábio Chaib vai analisar tudo dessa partida no estádio Domingão. E vem o time do Floresta. A Floresta não desiste, não arria. Volta para o campo de ataque. Bola solta pela ponta esquerda. É para Rubens. A arbitragem gostou, hein? A arbitragem gostou do jogo, hein? E o seu Bruno Prado, da Federação Baiana de Futebol, ele tá assim, incrédulo que não vai ter gol. Então ele vai ficar adicionando minutos aí até alguém tentar marcar alguma coisa. É brincadeira isso, né, Júlio? É brincadeira de mau gosto. Nem os jogadores querem mais. Acho que até o Floresta tá convencido do empate. Tá. Mas a arbitragem adicionou mais um. 53-30. Floresta domina pelo campo de defesa, domina Rubens. Tenta o lançamento lá pro campo de ataque. Na ponta direita pra chegada do Martinelli. Afasta a defesa do Guarani na tentativa do jogador Rubens. Lateral marcado no campo de ataque. Floresta tem pressa agora com o Furlan. Guarani todo no campo de defesa, se fechando o Guarani. Todo o Guarani na grande área. Todo o Floresta também. Pintou cruzamento na grande área. Afasta a mão a defesa do Guarani. A bola volta para Luiz Miguel. Tira parcialmente. E a arbitragem tá parando ali o jogo, marcando a posse de bola pro time do Guarani. Era impedimento, né? Impedimento na jogada, por isso a arbitragem acabou parando, marcando o impedimento. 54 minutos, estamos a critério do árbitro. Se ele não acrescentar mais nenhum minuto, já pode encerrar a partida. O Guarani vai empatar. Apita o árbitro, termina no Domingão. Floresta 0. Guarani também 0. Futebol do CBN. 7h02, acabou o martírio lá de Horizonte, acabou de assustar essa partida entre Floresta e Guarani, 0-0, sexta rodada da competição da Série C, o Guarani conquistando 1 ponto, podemos dizer assim, que não mereceu os 3 da vitória, mas pelo menos 1 pontinho, mas que jogo de se lamentar, hein, Gabi? A atuação muito abaixo, né? Decepcionante, constrangedora. Pros dois lados, né? Pros 2 lados, deveria sair com nenhum ponto, entendeu? Porque foi muito ruim. As 2 equipes, eu acho que nesse sentido pode comemorar um pontinho conquistado, porque ninguém jogou absolutamente nada. Qualidade muito ruim, muito abaixo, e preocupa, né? Principalmente a situação do Guarani, que tá na zona de rebaixamento, enfrentou uma equipe fraca tecnicamente, um jogo sem torcida, né? A torcida do Floresta não compareceu, arquibancada vazia, e nem assim o Guarani conseguiu aproveitar, né? Muito pilhado, reclamando com a arbitragem, eu falei isso durante o primeiro tempo, né? Toda a frustração por não conseguir jogar futebol foi canalizada na arbitragem, o Guarani deixou o futebol de lado. O futebol ficou aqui em Campinas e o Guarani foi para Fortaleza, né, onde desembarcou, disposto aí a pontuar e saiu com este 1 pontinho na mala. Então precisa se apegar a isso, né? Pelo menos o Marcelo Fernandes jogou mal, teve um jogador expulso, mas conquistou 1 ponto que quem sabe pode ajudar no futuro. Certamente ele vai se apegar a isso. Já vai pensando aí no melhor em campo, se teve, né? Se a gente pode dizer assim, se a gente pode escolher o melhor em campo. Já tá anotado aqui o melhor e o pior. O pior também, Os né? dois. Porque o pior deve ter bastante. Adriano Almeida, a expulsão do Alan Santos também foi parecido, roteiro parecido com a semana passada, na expulsão também do jogador do Guarani contra o São Bernardo, né? O Guarani realmente, hoje o Alan Santos ali poderia tentar algum outro artifício ou de repente acho que aquela falta não tinha muito o que fazer, mas no primeiro tempo o cartão dele é que eu acho que acabou comprometendo para que depois ele tivesse que fazer uma falta num contra-ataque, ficou quase 1 contra 1 ali. Se ele não faz a falta, talvez poderia também sair um gol. Então é um contra-ataque, né? Para você ver que o Floresta, dono da casa, num contra-ataque conseguiu, então assim, um jogo maluco, um jogo sem qualidade nenhuma.
É difícil a gente falar em melhor e pior, mas bora lá, né, Fábio? Vamos lá. Lembrando que na semana passada o Natan foi expulso também contra o São Bernardo, complicando a situação do Guarani. Dessa vez o Alan Santos. Quase no mesmo tempo de jogo, né? Os 25 minutos mais ou menos, o Alan Santos foi expulso dessa vez. No jogo passado também o Guarani teve a expulsão do Natan. Mas como a gente disse, então vamos começar pelo craque da partida, o cara que se destacou nesse grande empate. Craque do jogo! Começando com você, Júlio Nascimento, por favor. Pô, muito obrigado, viu, Fábio Scheib? Você é muito parceiro, viu, cara? Eu sei que você tem coisa pra fazer. Eu não tenho a aí. menor ideia, Fábio. É. Não sei. De verdade, assim, tô olhando aqui pra escalação, lembrando um pouco do que foi o jogo. Eu tenho uma sugestão pra você. Ah. Os poucos torcedores que foram ao estádio da Fúria. É, sim, né? Legal, tem que incentivar mesmo, mas... De bola em campo, nada, né? Pô, eu não tenho a menor ideia, Fábio Scheib. Menor ideia, então, ganhando não, o voto eu vou de Denis Júnior. Eu vou de Denis Júnior porque as duas chances que eu lembro, pelo menos inclusive a última ali, ele que tentou alguma coisa diferente, né? E mais, ficou isolado o jogo inteiro. Então, assim, ele não tem culpa do que tá acontecendo. Sim. Quando a bola chegou ali, nas poucas vezes que chegou, ele foi um jogador que tentou, teve uma bola ali no primeiro tempo que ele poderia ter passado pro João Vitor, vacilou naquela, mas foi talvez o jogador mais assíduo aí nesse ataque do Guarani. Denis Júnior, então, pra Júlio Nascimento. E você, Dri? Eu vou votar no Emerson. Acho que assim, menos pior, tá? Foi ele que deu o primeiro chute ali, que deu uma esperança de que o Guarani ia fazer bonito no jogo de hoje. Pra mim, acho que o Emerson não comprometeu. Depois também tentou num chute cruzado. Menos pior pra mim, o Emerson Barbosa. E você, Gabi? Eu fiz 3 menções aqui para jogador. Eu não consigo votar em ninguém do Guarani para melhor, tá? A partida foi horrorosa do Guarani. Quando isso acontece, eu não voto em jogadores das equipes de Campinas. Mas eu fiz 3 menções aqui. Uma pro Andrei, porque o Guarani não sofreu gol hoje. Ele fez 2 intervenções importantes. Quase tomou um frango, é verdade. Mas ele fez 2 defesas que foram importantes. O zagueiro Rafael também não comprometeu. E aí teve aquele lance com o Jean, que era muito forte fisicamente, em algum momento trouxe alguma dificuldade, que o Floresta atacou muito pouco. E o Emerson, lateral esquerdo do Guarani, principalmente no primeiro tempo, ele foi muito bem. Então são os 3 destaques do Guarani aí, se é que a gente pode chamar de destaque, mas que não foram tão mal. Mas para mim o melhor foi o Furlan, lateral esquerdo do Floresta, jogador participativo, começou como lateral esquerdo, mas terminou a partida como um ponta, dando muito trabalho ali pro Lucas Justo, e depois teve alteração, entrou o JP Galvão para poder cuidar do Furlan, então foi um jogador que quis a bola, que foi interessado, então por esse interesse, por conseguir escanteio, que é o que a gente espreme do jogo, para mim o Furlan fica como o melhor da partida, lateral esquerdo do Floresta. Lembrando que daqui a pouco a gente passa direto pro Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Brusque, mas antes disso o Emerson foi eleito então o melhor com o voto do Gabi, o voto da Adriana Almeida também. Não, na verdade teve um empate, né? O meu foi Furlan. E o comentarista... O comentarista tem peso 2 da Fábio Scheib. Então. Você não leu o regulamento, não, Fábio Scheib? Tá bom, então Furlan do Floresta nessa grande partida, se destacando, vai ganhar a bola de ouro dessa partida. E se tivemos o melhor em campo, tivemos bastante piores também, não é isso, meu amigo Nilson Belisário? O pior em campo. Fica à vontade, Gabi. Bom, nós temos pelo lado do Guarani, obviamente, o Alan Santos, né? Que acabou sendo expulso, prejudicando a equipe do Guarani, não conseguiu fazer o desarme, não conseguiu dar o bote certeiro. O Giovani também, com muitos erros de passe, erros de domínio, o Sarará. Mas pra mim é decepcionante, porque você espera alguma coisa dele. Isaac fica como o pior, porque você espera algo de alguém que está com a camisa 10 do Guarani e ele não contribui, ele não ajuda o jogo. Isaac o pior. Mais uma vez Isaac sendo votado nessa eleição de pior em campo, foi assim outras vezes nesse campeonato. E você, Adriana Almeida? Eu vou acompanhar o Gabi também. Se não tem organização e municiar os atacantes, não tem como fazer gol. E o Isaac, pra mim, seria o principal responsável hoje por isso. Isaac o pior. Isaac já tá eleito, mas pra você, Júlio Nascimento. Não, mas eu voto 1000 vezes no Isaac. Ô, Fábio, tem uma coisa, assim, o Alan Santos, ele foi expulso, acabou prejudicando ali o desenvolvimento do jogo, mas vamos lembrar que o Alan Santos, ele ficou sem ter o que fazer, porque ou ele matava a jogada, porque ele ficou exposto. Talvez o vacilo foi o primeiro amarelo, que foi logo no começo, né, do segundo tempo, Sim. né? Então, o primeiro amarelo foi vacilo, mas a expulsão ele não tinha que fazer, teve que matar o contra-ataque. Mas o Isaac, cara,
Cada vez pior, né? Não, ele não tem vontade nenhuma dentro de campo, ele não demonstra vontade nenhuma, não se esforça, não acontece nada com o Isaac. É muito decepcionante, porque quando ele foi contratado, eu falei, caramba, baita contratação do Guarani, porque nós temos a imagem daquele Isaac das primeiras passagens. Mas é até agora o jogador mais preguiçoso do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro, muito decepcionante. E é muita coisa o Isaac vestir a camisa 10 tão histórica como a camisa 10 do Guarani. Isaac. Aproveitando, eu me despeço de você. Muito obrigado, Júlio Nascimento não teve na casinha hoje, mas é assim, é o futebol. Agora temos a Ponte Preta também. Vamos ver o que dá nesses times de Campinas. Vai ter Ziriguidum aí pra compensar pelo menos a nossa jornada, né? Vamos a gente ver. espera assim. Grande abraço, Fábio Chaib, amigos, até a próxima. Obrigado, Júlio Nascimento. Muito obrigado, Adriana Almeida. Obrigada, forte abraço a todos, até a próxima. O Guarani que entra em campo contra o Figueirense, né? Na próxima segunda-feira. Segunda-feira, 7h30 no Brinco de Ouro. Não é essa segunda não, torcedor, a outra da semana que vem pra tentar mais uma vitória em casa. Valeu, Gabi Castro. Situação do Guarani que não evolui no campeonato, né? E ainda bem que não é segunda agora, né? Dá um alívio pro torcedor. Tem mais uma semana para poder trabalhar. Tem muito o que melhorar. O Guarani, o técnico Marcelo Fernandes, primeiro para encontrar uma formação que hoje não deu certo diante do Floresta e depois melhorar o rendimento. Tem que treinar muito, finalização, passe, os conceitos básicos do futebol, porque o que o Guarani apresentou hoje foi uma das piores partidas da Série C, mesmo não sofrendo gols. Viramos a chavinha então a partir de agora. Muito obrigado, Gabi Castro. Valeu. Bom fim de semana pra você, bom Pra final nós. de sábado. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem a líder da competição, a líder da Série C, a Ponte Preta, recebendo o Brusque, direto do Moisés Lucarelli. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro